pergunta para vocês dois. Vocês gostam de dinheiro? Com certeza. Bastante. Então... Mas você sabia que a maioria das pessoas não gosta de dinheiro? Sim, as Sabe quem pessoas não querem gosta de... lavar a mão depois do dinheiro. Sabe quem não gosta de dinheiro? É quem não tem. Mas como que eu não tenho? Pois é, se você gostasse, ele estaria perto de você. Que no subconsciente a pessoa não quer o dinheiro. Pega uma pessoa que o sonho dela é ter a casa própria. Casa ou um carro, normalmente. Isso, casa ou carro, né? Ainda vem a época do Silvio Santos. Casa própria, sonho da casa própria. Então, ok. O problema é que enquanto ela tratar isso como um sonho, ele vai ser um sonho. Tem uma música que fala assim, nunca deixe de sonhar. Ou seja, nunca deixe de escassar. Né? Porque quanto mais você sonhar, mais você vai ficar escasso. Agora, é diferente do pacto com a prosperidade, quem é prosperado. A gente não sonha, a gente sabe que tem o já é. Que assim, você fazendo o passo a passo, você vai ter aquilo. Porque uma mente escassa, uma mente segura, uma mente medrosa, uma mente que não foi programada para prosperidade, não consegue te fazer enxergar isso. Então as pessoas sempre têm possibilidades, tem vários mundos, mas a pessoa escassa, ela sempre enxerga o pior, sempre vive na reclamação, nas coisas negativas, na falta, na dificuldade. O que é um prosperado? Sejam todos muito bem-vindos, podcast Filhos do Todo no ar. Pessoal que está chegando aqui, já gostou aqui da chamada, já está na interatividade? Coloca aqui nos comentários de onde você está assistindo. E muito importante, nós temos uma taxa de não inscritos muito grande assistindo aqui os conteúdos. Isso é bom, porque não inscritos se tornam inscritos. Então, se você é um não inscrito, a partir de agora você tem a oportunidade de se inscrever. Assim você recebe os outros conteúdos, as novas matérias em primeira mão. Vamos combinar isso? A gente vai te entregar um conteúdo bacana, de relevância, para que você possa pensar, refletir e aplicar na tua vida. E você vem aqui, se inscreve, deixa o teu like, coloca seu comentário positivo e compartilha para os seus grupos, para a sua família, para que mais pessoas entrem nesse ciclo. Hoje nós vamos falar sobre prosperidade, que é um tema que todo mundo gosta, mas não é todo mundo que vive. E para falar sobre isso, nós vamos entrar num assunto super interessante, que é o pacto com a prosperidade, esse universo amplo, que você que está aí provavelmente tem interesse. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso hoje. Temos dois convidados aqui que vivem em relação a esse assunto, que promovem esse assunto com bastante clareza, que é a mentora Fabi Baitello e o mentor Baitello. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado, estamos felizes da vida. E olha, antes todos pudessem estar aqui, né? Tem um auditório gigante, porque o lugar aqui é maravilhoso e aqui a gente sente o cheiro da prosperidade. Parabéns, viu? Gratidão, gratidão. Sejam muito bem-vindos. E eu queria perguntar algo para a gente iniciar aqui dentro do nosso assunto, que é um termo que eu escuto muito vocês falarem, né? E as pessoas que acompanham o trabalho. O que é um prosperado? O prosperado é aquele que faz o pacto com a prosperidade. Agora, o que é o pacto com a prosperidade? É uma filosofia de vida. Porque, assim, uma pessoa que se torna advogado, ele tem que passar pelo teste da OAB, né? Ele é bacharel, depois tem que passar lá pela prova da OAB, se torna advogado. Quem se torna prosperado é que conhece a filosofia que a gente vive, que a gente prega. Então, fica como prosperado. E esse termo foi... Tudo que a gente faz é inspirado pela prosperidade, né? Porque a gente precisava ter um nome para essas pessoas que fizessem o pacto. E aí ficou prosperado. Eu sempre falo assim, olá, futuro prosperado, futura prosperada, ou prosperado, a gente fala assim, né, meu amor? Sim, muitas pessoas desejam prosperar, mas não sabem o que elas devem fazer para ter a prosperidade no seu dia a dia. Então, o pacto com a prosperidade ensina como ser próspero, como pensar de forma próspera, falar de forma próspera e ser realmente uma pessoa próspera nas pequenas ações, pequenas atitudes do seu dia a dia. E ser prosperado é viver uma filosofia de vida diferente. Muito bom. E aí, ó, eu vejo que o movimento que vocês estão, né, e lógico, alcançou muita gente, tem muitas questões aqui que a gente vai falar ao longo do programa, mas já alcançou 31 países e, claro, a gente vê muitas pessoas falando sobre prosperidade. Assim, tem pessoas que falam sobre prosperidade de um jeito, pessoas que falam sobre prosperidade de outro,
Mas o que faz o trabalho de vocês ter esse grande diferencial, esse grande alcance? Qual é o ponto que, se vocês pudessem resumir, né, vocês colocariam como a chave mesmo para que esse trabalho, para que esse aspecto que vocês estão envolvidos, né, tenha essa difusão tão grande? Vou fazer um paralelo aqui com uma novela, né? Quando você assiste uma novela, já faz uns 30 anos que eu não vejo TV aberta, e estou muito feliz com isso. Mas assim, uma novela, ela tem os personagens. Então o personagem vai lá, grava, depois ele vai embora e volta a ser aquela pessoa, né? Que o normal é isso. Nós não somos personagens. Ou seja, o que nós vivemos, nós pregamos, e o que nós pregamos, nós vivemos. Então, o movimento ele tem crescido muito porque, primeiro, nós nos transformamos no que a gente quer que as pessoas se transformem. E a gente vive isso, né? E a prosperidade que a gente fala também, ela não é uma prosperidade de varejo. O que é uma prosperidade de varejo? Ah, vai ficar milionário. Ah, pode ficar ou não pode ficar, mas são 7 áreas da vida. Então, essas 7 áreas da vida, uma delas é a financeira, mas tem pessoas que são muito prósperas que vivem uma vida ok, tem lá o seu carro, a sua casa, tal. Tem pessoas que têm talento para ter mais dinheiro. Então a prosperidade que a gente mostra se a gente puder resumir, é uma paz interior. Sabe uma paz guerreira? Sabe que é uma paz? Ontem dei uma mentoria para os prosperados à noite. A gente sempre faz uma mentoria a cada 15 dias. E eu estava falando para eles, você tem que ter uma paz guerreira, ou seja, internamente você tem uma paz que tudo vai dar certo para você, mas você tem que estar sempre avançando. Depois que você se torna prosperado, Fael, é o incômodo bom, porque a prosperidade sempre vai falar assim, escuta, Fael, você tem esse estúdio aqui, né? Vamos para o segundo estúdio? Vamos para o terceiro? Vamos alugar para as pessoas poderem fazer isso? Vamos fazer mais adeptos? Então é mais ou menos assim. Então, para resumir assim, uma paz interior, mas que você está sempre prosperando, ou seja, mas viver o que você fala. Porque nós, como mentores do Pacto com a Prosperidade, se nós não tivéssemos um casamento sensacional, se nosso filho não fosse sensacional, né, no sentido que não é melhor que ninguém, mas ele é educado a prosperar, ou nós temos um filho canino, e eu tenho um filho do meu primeiro casamento, que é o Felipe, que ela é a boa-drasta, né, que é o enteado dela. Então a gente educa ele dessa maneira. Então a gente não pode mostrar para as pessoas diferente do que a gente faz. E a gente não pode viver uma coisa em casa e pregar outra. Então eu acho que o movimento tem crescido muito por causa disso, porque a gente é verdadeiro nisso, entende? E o pacto, ele muda o olhar sobre a vida. Então, as pessoas veem as suas vidas de uma outra forma. Elas se veem de uma outra forma. O valor que elas têm na vida, o quanto a vida delas é importante e preciosa. Então, quando você faz um pacto com a prosperidade, você busca um sentido para a sua vida. Então, as pessoas normalmente vivem a partir das crenças que elas aprenderam no passado, desde a infância, e vão carregando aquelas informações, aquelas crenças, aqueles pensamentos dia após dia. Então, as pessoas até querem prosperar, mas nos pequenos detalhes da vida, vem à tona as crenças, aqueles pensamentos de escassez, e nas atitudes diárias acabam se voltando cada vez mais para a escassez e não para a prosperidade. Quando você faz um pacto com a prosperidade, e pacto é um grande compromisso que você tem com a sua prosperidade, você começa a agir de uma forma próspera, a no seu dia a dia, saber nas situações do seu dia a dia, nas escolhas diárias, nas relações com as pessoas que você convive, nas suas conversas, lá no seu trabalho, lá na sua família, né, com os seus filhos, com os seus pais, com o teu marido, com a tua esposa, ser de uma forma próspera. Então é um conhecimento que ele vira uma sabedoria, porque você vai agir de forma próspera, não apenas saber sobre a prosperidade. E complementando aqui, Fael, é o seguinte, o Pacto com a Prosperidade, apesar de ter esse nome, que é um nome forte, ele não tem nada a ver com a questão religiosa. A gente está mais dentro da neurociência com qualquer outra coisa, né? Mas existe o seguinte, eu sei aqui que as pessoas que seguem vocês, que assistem, né? Aliás, vamos se inscrever, né? Tem muita gente que assiste e não se inscreve, vamos se inscrever no canal aqui. Mas é assim, existe um mundo espiritual que não é compreendido por muitas pessoas. Então existe um mundo espiritual da escassez e da prosperidade. E o que nós acreditamos na nossa filosofia? A gente tem o Deus, que é o Supremo, ok? Então é Deus. Mas na infinita sabedoria dele, tem o bem e tem o mal.
A gente nem pode classificar como bem ou mal. Tem duas frequências. Ou você está vibrando na frequência da escassez, ou você está vibrando na frequência da prosperidade. Você escolhe. E assim, o que a gente acredita? E quando Deus viu que era necessário colocar esse espírito, não espírito religioso, mas essa frequência, esse espírito da prosperidade na Terra, ela fica pairando por aqui. E assim, a mesma coisa, a escassez, que parece uma pessoa, né? A gente representa como uma pessoa, ela está sempre querendo te escassar. E a prosperidade, ela tem a missão de te prosperar. E a gente escolhe o lado, né? Por isso que a filosofia do pacto com a prosperidade mostra isso. Tira crenças limitantes, uma série de coisas. Então, o que a gente acredita que existe sim um mundo espiritual, que é onde a pessoa ou está lá, mundo espiritual da prosperidade, 5ª dimensão. Mundo espiritual da escassez, 3ª dimensão. A 3ª não consegue ver a 5ª, mas a 5ª vê a 3ª. Então, nós estamos na 5ª e resgatando pessoas para a prosperidade. Agora, o que acontece é que algumas pessoas que estavam numa 5ª dimensão, elas descem para a 3ª, né? E aí começam a vibrar nessa dimensão. Então, só para aqui contextualizar o que a gente faz para as pessoas que acompanham já, né, o seu podcast, Filhos do Todo, entenderem que nós acreditamos sim no mundo espiritual, mas só que nós não somos religiosos. Então, o pacto quer dizer um grande compromisso com a sua prosperidade, mentalmente dizendo. Porque a minha vida toda fui hipnólogo, a mentora Fabi Baitello, psicóloga, e depois nós nos tornamos mentores do Pacto com a Prosperidade por um chamado da prosperidade. Tem toda essa história, foi um chamado. Eu deixei uma carreira de 20 e tantos anos de hipnólogo e ela deixou uma carreira de 11 anos de psicóloga para que a gente pudesse fazer isso. E a gente encontrou um caminho. Agora você fala para mim assim, mas como que você sabe que esse caminho é o correto? Digo que é o caminho correto, é o único para a gente, né? Para a gente é o único. Porque nós estudamos a mente humana, então a gente sabe o que acontece dentro da mente humana, e a gente ajuda as pessoas dessa maneira. E pacto é compromisso, esse é o significado da palavra pacto. E prosperar significa se desenvolver, crescer, avançar. Então é um compromisso com o seu crescimento, um compromisso com você mesmo, com a sua vida. Muitas pessoas confundem a palavra pacto, mas ela tem esse sentido. É um grande compromisso com o seu crescimento emocional, crescimento familiar, nas 7 áreas da vida que a gente sempre fala, que é um crescimento como um todo, uma prosperidade como um todo. Então, quando as pessoas entendem isso, elas entendem que elas vieram a esse mundo para prosperar, para crescer. O desenvolvimento faz parte da vida do ser humano. Desde que a gente nasce, a gente se desenvolve. Então, a gente é pequenininho, criança, adulto, idoso, existe um processo de desenvolvimento natural da vida humana. Só que muitas pessoas, elas ficam estagnadas, paralisadas, por conta dessas crenças de escassez que elas vão aprendendo ao longo da vida. Quando você faz um pacto com a prosperidade, a sua mente ela é trabalhada para se voltar para a prosperidade e não mais repetir padrões emocionais do passado, cheios de carregados de escassez. São pessoas que não têm indicação para fazer o pacto com a prosperidade. Todos têm o direito de prosperar, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós temos direito. Agora, tem gente que fala assim, o religioso não tem indicação para fazer o pacto com a prosperidade. Quem tem religião, sim. O religioso não. Qual a diferença? Quem tem religião sabe que religião é para se ligar a Deus, é religare, né? Essa palavra, a etimologia da palavra é essa. Agora, quem é religioso cria regras que criou da cabeça dela, né? E aí a pessoa, um pacto, aquelas pessoas, vou fazer um pacto. Outro dia eu recebi uma pergunta assim, mas esse pacto vai prejudicar minha família se eu fizer? Falei, sim, ela vai ficar mais próspera, todo mundo vai ver melhor, tal. Eu fui sarcástico nessa questão, porque elas vêm de um fruto religioso que, assim, muitas falam assim, mas espera aí, mas eu estou sofrendo aqui porque Deus quer, não é? Né? Eu estou aqui, quanto mais pobre, mais perto de Deus. Não, quanto mais pobre e mais escasso, mais longe de Deus. As pessoas não entendem que Deus é a própria prosperidade, né? Então, para as pessoas entenderem assim, quando você faz um pacto com a prosperidade, ou o pacto com a prosperidade, você vai ter que estudar. É uma filosofia. Para quem que não é indicado? Aquela pessoa que faz repetição, que faz lei da atração, que a gente não acredita na lei da atração, fala uma mentira do mundo que contaram até hoje, uma mentira comercial, totalmente comercial, né? Repetições, vãs, né? Eu vou ficar rico, não, vai ficar mais pobre ainda. Quando você repete isso, vai ficar mais pobre ainda. Pensamento positivo, a gente não acredita em pensamento positivo, tem que largar essa coisa de pensamento positivo, nem negativo e nem positivo. E a gente tem uma máxima no pacto que diz o seguinte, já é. Nós prosperados não temos certeza, não acreditamos em nós mesmos, olha só,
tudo na contramão, né? A gente tem uma coisa que se chama já é. Que a gente é assim, ó, eu sei que eu vou conquistar o que eu quero porque eu sei, já é. Pronto. Porque a gente está revestido da prosperidade, entende? E onde a gente vai, a prosperidade vai na frente. Antes da gente chegar aqui, a prosperidade já estava aqui, né? Já está aqui por causa de vocês, mas ela nos acompanha. Então, ela já veio aqui, fez uma limpeza na área, né? Entre aspas, deu uma olhadinha na área, então, ok. E assim, tem lugares que a gente vai que a frequência é muito baixa. Aqui é diferente, aqui a frequência é gigantesca, mas tem lugares que a gente vai. E a gente trata isso com carinho para mostrar para as pessoas o que a gente aprendeu durante tanto tempo. Porque a gente teve um chamado da prosperidade, a gente não surgiu do nada. O mentor Baitelo, a mentora Fábio Baitelo, eles estão aqui servindo as pessoas, né? Então a gente não surgiu de nada. Por que nós somos escolhidos? Já imaginou por que a gente foi escolhido para ser mentores? Para sermos mentores do Pacto com a Prosperidade? Tem um motivo, que a gente trabalhou com a mente humana durante anos. Então não é do nada que te chamam, né? Você está aqui, não é do nada, né? Ah, agora eu vou resolver ter um podcast. Não, tem um conhecimento por trás disso, né? E as pessoas até conseguem fazer alguma coisa, não tendo conhecimento de nada, tal, surgindo do nada, mas não dura. No final das contas, você vai ver que a mentira é maior do que o que a pessoa está dizendo, está tentando dizer, entende? Então, a gente acredita em coisas, nós temos uma doutrina, falar uma palavra doutrina parece forte, mas a gente tem um passo a passo no Pacto com a Prosperidade. Um processo. E assim, ó, não se fica próspero de uma hora para outra. Se o caso da pessoa, por exemplo, eu quero prosperar amanhã, não é o Pacto com a Prosperidade. Eu quero ficar rico amanhã, não é. Eu quero o número na Mega Sena, se eu soubesse eu não te dava, eu jogava. Né? Então, mais ou menos assim. Então, a gente é bem sincero. Quem quer entrar no Pacto com a Prosperidade tem que entrar numa lista de espera, depois tem que fazer uma preparação, né? A coisa é séria. E as pessoas que vivem hoje, o que a gente mostra, rapaz, é sensacional. A gente conversou bastante antes de começar aqui, né, a gravação, você entendeu bastante que a gente aqui está agindo com sinceridade. Por quê? Por que a gente sabe que o pacto funciona? Porque a gente tem milhares de testemunhas todos os dias, né? Famílias restauradas, casamentos restaurados, vida financeira restaurada. Então isso é sensacional. E aí esse lance da prosperidade é muito interessante, porque as pessoas elas se escondem em relação a esse desejo. Parece que é algo errado querer ser próspero, que você está burlando alguma lei universal, que o Criador não vai gostar de você. Eu uma vez escutei uma frase que eu achei muito interessante. Deus não vai gostar mais de você se você for um sofredor ou se você estiver em escassez. Não vai gostar mais de você. Você não vai ser privilegiado. Por isso eu achei muito forte essa frase e acho que entra em sintonia até com essa questão da religião. Por que eu estou falando isso? Porque as religiões, se você for estudar de forma aprofundada os livros, não tem nada ali estimulando as pessoas a não melhorarem de vida, a não buscarem a prosperidade. Agora, as interpretações que a gente vê por trás, nos bastidores, fazem até um aspecto de controle, né, de massas, para que as pessoas não tenham autonomia. Então, acho que é nesse sentido aí que vocês falam, né? Imagina só, vamos pegar um líder religioso que é uma pessoa não séria, não é séria, tá? A maioria é séria, tá? Mas tem uma parte, como onde tem ser humano, tem o sério e não sério. Então, esse líder religioso percebeu o seguinte, e tem uma pesquisa forte de uma igreja gigantesca, não vou citar o nome, que as pessoas elas ficam de 2 a 3 anos, depois elas saem. Por quê? Porque é o seguinte, se faz com que a pessoa quando ela dá uma melhorada, ela já não precisa tanto daquilo. As pessoas, às vezes, procuram a igreja por muita dor, né? Elas vão lá e procuram. Deu uma melhoradinha, elas vão embora. Então é o seguinte, o que esses líderes não sérios fizeram? Vamos deixar a pessoa sempre na escassez, que ela está sempre vindo aqui. Então, e aí começaram a deixar ela numa esperança, né? O que a gente faz? A gente não deixa ninguém na esperança. A gente ajuda essas pessoas a prosperarem. E a gente percebeu que essas pessoas que prosperam, no nosso caso, diferente de algumas religiões, elas prosperam mais. Então, quanto mais eu prospero, mais elas prosperam. Quanto mais a mentora mais. Então, é proporcional. É mais energia da prosperidade. Então, aconteceu o seguinte, as pessoas levaram essa crença a fundo, porque é o seguinte, imagina, né?
existe uma crença aí que as pessoas que se deram muito bem na vida, fizeram sucesso, porque fizeram um pacto com o outro lado. Bobagem, gente, bobagem. Ninguém faz pacto com o outro lado. As pessoas imaginam isso, né? Então, assim, até podem fazer, enfim, mas imaginam isso. Então é o seguinte, quanto mais a pessoa for próspera, mais ela está cumprindo o que ela veio aqui, que é prosperar em todos os sentidos. Só que a gente fala prosperar, Rafael, parece que é ganhar dinheiro. Dinheiro é uma partezinha da prosperidade. Uma parte de dinheiro é a coisa mais fácil de fazer. Dinheiro é a coisa, porque é uma energia que está aí, você precisa chegar na energia dele, mas você não movimenta. Quando você for comprar esse microfone aqui, você não teve que pagar esse microfone? Então, o dinheiro movimenta tudo isso. Você está aqui porque você paga a sua internet, né? Enfim, esses exemplos todos que eu quero dar aqui. Né? Então, se alguém não pagou, alguém vai pagar. Alguém vai pagar, exatamente. Sim. Então, voltando nessa questão, muitas pessoas, muitos líderes não sérios, né? Eles querem te manter ali, porque ali eles têm o controle, né? Porque senão, né? Nós não. O que nós fazemos? Nós somos líderes do pacto com a prosperidade, mas a gente pega na mão da pessoa para ela prosperar, né? Não é gostoso ver as pessoas prosperarem? Com certeza. E quem tá prosperando não perturba a vida alheia, né? Então bom isso. Sim, um dos grandes objetivos do pacto é libertar as pessoas para serem o melhor dessa vida, para viverem o melhor dessa vida. Então as pessoas não conseguem viver o melhor dessa vida cheio de crenças limitantes, cheio de crenças de escassez. Isso não combina com prosperidade, medos, ansiedades, incertezas, inseguranças, procrastinação. Tudo isso faz parte de uma grande escassez, que a mente entendeu como correto e as pessoas vão reproduzindo isso a vida toda, se elas não tiverem consciência disso. Você quer ver uma consciência? Só para complementar, antes que eu esqueça aqui, desculpa, amor. É o seguinte, todo restaurante que a gente vai, a gente sempre dá uma gorjeta de 50 a 100 reais para o garçom. Isso é praxe. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu não estou eu não estou melhorando a prosperidade do garçom. Eu estou contribuindo com a minha própria prosperidade. Então, por exemplo, por que o prosperado dá gorjeta, prosperado não pede desconto? A gente é completamente contra desconto. Acho que foi na viagem, alguém falou de desconto. Eu fui abastecer o carro na vinda para cá, de Londrina para São Paulo, e a pessoa falou, esse aqui, se você colocar, tem desconto. Eu quero colocar sem desconto. Qual que é o sem desconto? Né? Por quê? Porque quando você pede desconto, eu não pedi, ele me deu, eu podia ter aceito, mas porque ele me deu. Quando você pede desconto, você fala assim, o Rafael fala para mim, tem um trabalho para te fazer e tal. Aí, quanto é? 50 mil reais. Eu falo assim, Rafael, tem desconto? É a mesma coisa que eu falar para você, na nossa crença. Você tem um pouco de escassez para me dar? Eu estou precisando de um pouco de escassez. É mais ou menos assim. Então, não peça desconto, dê gorjeta e fique feliz em pagar as pessoas. Pagar a coisa mais gostosa do mundo. Pagar um boleto é a coisa mais gostosa do mundo. Então, culturalmente falando, as pessoas acham que levar vantagem é ter prosperidade. Que enganar o coitadinho ali, né? Você vai, o cara vai fazer um trabalho para você que ele vai cobrar 150 reais, você faz com que ele cobre 130, mas aí você está tirando um pouco dele, né? Então você acha que você está levando vantagem. Mas você não está levando vantagem, você está levando um pouco da escassez, mais um pouquinho da escassez. Né? Então, seja contra desconto, seja contra promoção. Se eu passo numa loja, tem promoção, eu não compro. A gente não compra. Tem promoção, não dá. Tem promoção? Então, quando que o preço volta ao normal? Que eu volto aqui. Eu sei que é contra-intuitivo, mas a gente está criando uma atmosfera de prosperidade. Porque é o seguinte, o dinheiro quer ser multiplicado. E quando ele é multiplicado, ele quer ficar na sua mão para você multiplicar mais. Eu gostei dessas frases, estou até anotando porque são frases interessantes. Sim. A coisa mais fácil de se fazer é dinheiro. Gostei disso. Gostei dessas 3 coisas que você falou sobre você movimentar, né? Não pedir desconto. Achei excelente essa tríade, né? Para que as pessoas possam entender. E claro, né? A gente está falando sobre a educação também. É uma questão educacional, né? Por que nós, nessa sociedade, pelo menos aqui na América do Sul, vamos colocar no nosso pedaço, aí no Brasil, vamos diminuir ainda. Por que no Brasil as pessoas são criadas para viver na escassez? Né? Era isso que eu ia falar. O Pacto com a Prosperidade é uma grande reeducação mental para a prosperidade. E que bom seria se desde pequenininhas as crianças já viessem com esse viés na mente,
programada para a prosperidade. É uma grande reprogramação mental, onde as pessoas vão se desfazendo aos poucos de crenças que desde a infância foram perpetuando, né? E a gente sabe que os pais, eles têm uma importância muito grande na criação mental dos filhos também, com relação a tudo, com relação a casamento, com relação a dinheiro, com relação ao trabalho, com relação a crescimento, à felicidade. Então, os pais são muito importantes. E a gente também sabe que os pais, eles só reproduzem o que eles aprenderam. Então, eles não têm culpa disso, né? É uma crescente. Por isso que a gente sempre fala, e é tão poderoso isso, que quando você faz um pacto com a prosperidade, você quebra ciclos que muitas vezes veio de outras gerações. Então, não é só você que se beneficia, não é só você que cresce ou se desenvolve. Você quebra ciclos de gerações passadas para que as próximas gerações, seus filhos, seus netos, venham com uma outra carga emocional e mental. Uma carga mental programada para a prosperidade. E a gente tem muitas crianças, né, muitos filhos de prosperados que já falam, vai prosperar, ou nossas frases, né? E tem a música do Pacto com a Prosperidade. Tem a música. Então, a gente fica muito feliz de ver famílias envolvidas com a prosperidade, porque a gente sabe do impacto que tem isso no futuro dessas crianças. Crianças que já nasceram, já são pequenininhas ainda, né? Recém-nascidos e já estão com essa mentalidade, todos os dias os pais falando de prosperidade, de crescimento, de ensinando para a criança que ela merece o melhor, que o melhor é para ela, que é fácil fazer dinheiro, que são pequenas questões do dia a dia que a maioria das pessoas cresceram de uma outra forma. Aí, enquanto adultos, tem essas crenças enraizadas. A maioria das pessoas vivem na falta de dinheiro, na falta de um casamento feliz, na falta de uma empresa, de um negócio, de um trabalho que gosta. Então, as pessoas são educadas para isso. Quando você faz um pacto com a prosperidade, você reeduca sua mente nas pequenas coisas para você enxergar a prosperidade. A gente tem um projeto chamado Prosperadinho. Isso. É o Prosperaldo, que é o nosso cachorro que virou o Prosperado. Tem as fotos, dá uma olhadinha aqui, quero mostrar para ele aqui, meu amor. Tá. E assim, tem o Prosperaldo, que é o fiel escudeiro do Prosperadinho. O Prosperadinho é uma criança de 8 anos, que é o meu filho, hoje tem 9, e que ele já vai começar, né? A gente vai ter história de quadrinhos, desenhos e tal, que ele chega e o pai tá falando alguma coisa pro filho que não é de prosperidade, e ele já chega, mostra ali para ele. E ele já chega, tem o Prosperadinho, ele já chega e fala para a criança, Prosperaldo, que é o cachorrinho. O pai que fala, olha lá, Prosperaldo, Prosperadinho. Isso é um projeto do Instituto de Prosperidade, que a gente também tem um instituto. Mas por quê? Porque a gente sabe que as crianças... Começa vocês dois lembrarem aqui, o que vocês ouviam sobre dinheiro dos seus pais, eles não têm culpa nenhuma, tá bom? Dos seus pais, o que você ouvia da sua tia e tal, que... Vai comprar o sorvete? Não tem dinheiro. Isso acontecia muito, e acontece muito, né? Você vai, eu quero fazer tal. Não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? Então a criança vai crescendo que não ter dinheiro é o normal, né? Sendo que a mãe poderia falar, não vou comprar hoje, mas vamos comprar mês que vem? Você não está falando que não tem dinheiro, né? Porque senão você vai fazendo, você vai programando a cabeça das pessoas, né? E aquela coisa do, você vai ver, se você vai faltar, você vai ver. Lógico, todo mundo não pode ser exagerado nessa vida, né? Você tem que dar valor a tudo, mas acho que esse pânico que é colocado, né, em cima das pessoas, muitas vezes, em relação até ao dia a dia, vai criando uma tensão em relação a isso. Sim. Né? Qual o maior medo que as pessoas têm? É que vai faltar. Já nós prosperados, para a gente nunca vai faltar, só vai prosperar. Então, a gente tem um projeto. Se for da prosperidade, vai prosperar. Né? Desde que você siga um passo a passo do que a gente ensina. Então, sempre vai prosperar, porque é a lei natural da vida, a lei natural. Pega o universo, sempre prosperando, a consciência, por exemplo, sempre que tem uma consciência universal, sempre se expandindo. Então, assim, e tem uma coisa seguinte, nós temos uma missão, né, nós seres humanos, de sempre prosperar, e prosperar não no sentido financeiro apenas, mas sempre... Você vê, uma raposa. A raposa, ela nasce, ela pode ter até alguma evolução, mas ela continua a raposa. Nós não. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A gente vai ser seres humanos cada vez melhores, né? A gente está sempre inventando coisas novas, a gente está sempre fazendo coisas novas. Então, a prosperidade está na nossa alma, no pensamento, só que as pessoas foram enganadas, elas vivem numa matrix. Ou seja, essa história que eu te falei dos pais, outro dia a mentora Fábio Batera, a gente foi a uma festa japonesa lá em Londrina, gigante e tal, né? Então,
Eu falei para ela, vamos tomar um café? Ela falou, senta na mesa para pegar o café. Então ela foi pegar o café na fila, numa barraca lá e tal. E aí, na fila, uma criança, acho que ela tinha uns 9 anos de idade, uma menina, a mãe, ela falou para a mãe, eu queria um milkshake. Sabe o que a mãe falou para ela? Não, filha, pega a casquinha que é mais barata. Mas a mãe tinha dinheiro para comprar o milkshake. A mãe falou para ela, não, pega a casquinha. O que aconteceu? Essa criança não entendeu na hora, mas a mente dela está sendo programada para que quando ela crescer, ela só merece na casquinha. Porque provavelmente não é só aquela vez que ela ouviu algo escasso. Provavelmente essa criança, ela vive constantemente com afirmações de escassez, principalmente da mãe e do pai, que são as pessoas que têm um elo emocional mais forte da nossa vida. Então essas informações, elas vão direto para o subconsciente. Quando vai para o subconsciente, se torna uma verdade absoluta. E a pessoa cresce com essa crença. Então a vida dela é isso, até ela aprender a fazer de outra forma. A maioria das pessoas crescem com crenças, principalmente com relação a dinheiro, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro não é para você, ou é muito difícil de ter, ou o pai fala assim, eu não sou um banco. Então, assim, são pequenas crenças que parecem inofensivas e os pais vão repetindo todos os dias, que vão desenvolvendo uma mente escassa. Então, quando essa pessoa cresce, provavelmente ela terá problemas financeiros ou questões de negócios, questões de trabalho, assim como muitas mães falam, com relação ao relacionamento, porque a mãe sofreu com o pai alguma coisa e ela passa essa visão sobre casamento para a filha. E normalmente as pessoas que chegam até nós, as mulheres ou homens, têm problemas no seu casamento ou não conseguem se relacionar bem com alguém por conta dessas crenças. Então, qualquer área da sua vida, se você tiver alguma questão, alguma dificuldade, alguma escassez, se você ir lá atrás no seu passado, nas crenças que você aprendeu mais enraizadas, elas estão ali. Existe uma causa, e nenhum de nós é assim por acaso. Existe todo um processo mental e emocional que te construíram dessa forma. Então, o Pacto com a Prosperidade, ela faz essa reprogramação. Ela vai tirando essas crenças, esses pensamentos errôneos que não te deixam avançar, não te deixam ser feliz, não deixam você ter essa paz no seu coração, de ter essa plenitude para que você viva bem e te leva para um caminho de prosperidade. Agora é o seguinte, se você que está assistindo faz a lei da atração, para agora. Porque a lei da atração vai te deixar uma pessoa ainda mais frustrada. Por que eu entrei nesse assunto? Porque é uma continuação de bloqueio emocional a lei da atração. Então você foi bloqueado de 6 a 12 anos de idade, então a tua mente tem uma crença absoluta que você não pode ter dinheiro, uma coisa é a vontade. Outra coisa é o que está lá no subconsciente, tá bom? A vontade, todo mundo tem de prosperar. Você passar na esquina, quer prosperar? Claro que eu quero. Agora, como está sua mente para isso é o seguinte. Então, sei lá, você foi totalmente travado entre 6 e 12 anos de idade, você tem toda a crença absoluta escondida que o dinheiro não é para você e qualquer coisa que você faça não vai dar certo, mas você tem a vontade de crescer. Aí te falam assim, faz o seguinte, ó, você senta ali e mentaliza pensamento positivo, você dirigindo um carro. Carro que você quer. Aquelas bobagens todas que falam. Carro que você quer. E aí você está dirigindo o carro que você quer no seu pensamento. Quando você para de fazer aquele pensamento positivo, a sua mente fala assim, mas como você é otário, né? Você não pode ter isso. E aí ela cria uma resistência maior. Sabe cola? Na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora fica mais colado, né? Calo de sapateiro, por exemplo. Mais ou menos isso. Então, se você é adepto à lei da atração, estou para dizer para você que você está sendo enganado, cuidado e saia disso. A gente só queria citar isso porque as pessoas não confundirem a gente com lei da atração, com essas bobagens todas que a internet prega. Muitas pessoas pregam, você vai ficar milionário. Não vai ficar milionário se você não limpar a sua mente. Você pode ser o que você quiser, milionário, menos escasso, tá? Não pode ser. Mas pode ser o que quiser. Tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer isso, tem gente que quer aquilo, não importa. E assim, o prosperado também não sonha. A gente não tem sonho. Qual que é o seu maior sonho? Me fala, você. Eu acho que viver numa constância, né, de felicidade, de realizações. Material, me fala um material. Não sei, assim, acho que poucas coisas, assim. Viver bem, sabe? Ter as melhores energias ao redor. E a tua consciência é outra, né? É um outro nível de consciência. Vamos pegar uma pessoa que o sonho dela é ter a casa própria. Casa ou um carro, normalmente. Isso, casa ou carro, né? Ainda vem a época do Silvio Santos. Casa própria, sonho da casa própria. Então, ok. O problema é que enquanto ela tratar isso como um sonho, ele vai ser um sonho. Tem uma música que fala assim, nunca deixe de sonhar. Ou seja, nunca deixe de escassar.
Né? Porque quanto mais você sonhar, mais você vai ficar escasso. Agora, é diferente do pacto com a prosperidade, quem é prosperado. A gente não sonha, a gente sabe que tem o já é, que assim, você fazendo o passo a passo, você vai ter aquilo. Né? Por exemplo, a gente tem consórcio no pacto com a prosperidade. Então a pessoa sabe que tem um passo a passo, que ela vai fazer um patrimônio num passo a passo. Não é milagre, milagre só Deus faz e com muita, acho que muita parcimônia. Não é jogo, não é sorte grande. Então, esses besteiróis todos, que nós temos uma consciência maior, como vocês todos aqui, né? A gente entende que a gente tem um balelômetro. Então, o meu balelômetro está bem regulado. Então, veja alguma coisa na internet, meu balelômetro sai do 2, vai para o 10, ou volta para o 7. Então, a gente tem essa discernimento. Então, por exemplo, como é que uma pessoa ligou e falou assim, é o seguinte, chamou no WhatsApp nosso, falou assim, a nossa assessora, escuta, eu queria, se eu fizer o pacto, eu vou ganhar na loteria. Então, você vê a consciência baixa? E ela não sabe se ela ganhar na loteria, ela vai perder tudo e ainda vai ficar com uma dívida maior, porque a mente dela não está preparada para isso. Então não dá para prosperar de verdade sem ter uma mente de prosperidade, né? Dá para você ter dinheiro à vontade, sem ter o pacto com a prosperidade, mas não é um dinheiro próspero, é um dinheiro que veio para sua mão de alguma maneira, que é a coisa mais fácil de ter, só que você não multiplica isso. Por que as pessoas não multiplicam dinheiro? Porque as mentes escassas. As pessoas não querem dinheiro, elas acham que querem dinheiro. O que elas querem é o que o dinheiro proporciona para elas. Mas para elas ter o dinheiro que proporciona algo para elas têm que ter aquilo de verdade. Primeiro você vai ter mentalmente, para depois você vai... enfim, não adianta você querer ter algo que não é seu. Uma vez uma pessoa chegou para a gente e falou assim, olha, Mentor Baitela, eu perdi tudo. Tudo que eu tinha eu perdi, porque você nunca teve, né? Porque quem tem de verdade não perde, só avança. Prosperidade só faz você avançar. Entende? Sim, e você falou sobre isso, uma vez tinha um psicólogo, ele estava conversando com algumas crianças, adolescentes, perguntando o que eles gostariam de seguir na vida, né? E alguns falaram ator, meninas falaram atriz, modelo, jogador de futebol, e ele falou, não, vocês não querem ser isso, vocês querem o estilo de vida que vocês observam, que isso proporciona, porque é o tipo de valor que a sociedade colocou. Mas você pode ser próspero em qualquer coisa que você escolher. Ele falou isso. Ou seja, as pessoas só estão querendo colocar a peça no quebra-cabeça errado. Então, acho que essa virada de chave é importante. E, Mihael, sei que você quer fazer uma pergunta. Quer abrir a câmera para as pessoas verem o bigode que já está crescendo? Se a pergunta for boa, o açaí é por nossa conta. Mihael vai ganhar açaí, hein? Agora o Mihael vai ganhar um patrocínio dos fornecedores de açaí. Agora vocês me deixaram numa sinuca aqui. Se a pergunta for boa. Mas sim, eu tô adorando o tema. Gente, já deixando aqui, já aparecendo, mas já deixando recadinhos do dia. Não se esqueçam, se inscrevam, deixa aqui seus comentários, fala pra gente o que vocês gostaram ou não. A gente fica de olho nos comentários, depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente manda pros mentores e eles podem responder para vocês também. Eles estão aqui justamente para isso, para divulgar o conteúdo deles e esclarecer um pouquinho mais sobre prosperidade pra gente, né, que a gente ainda tem muitas questõezinhas para resolver sobre isso. E também, se vocês curtirem aqui e se inscreverem, é uma forma de ajudar esse conteúdo a se expandir, porque é assim que funciona o YouTube. Ele tem o algoritmo dele e o algoritmo funciona à base desse feedback de vocês. Se vocês estão gostando, vocês curtem. Se vocês curtem, ele divulga para mais pessoas. Então, estão gostando do conteúdo? Deixa o likezinho aqui pra gente, ajuda a gente, ajuda os mentores, ajuda todo mundo a ser um pouquinho mais próspero. E bom, eu, na verdade, vocês sabem que sempre que eu apareço aqui, eu já vou pedindo dicas, né? Sempre questões práticas. E aí eu gostaria de saber, mas assim, nesses grandes mitos que a gente já falou da lei da atração, né? Como talvez um grande mito em relação à prosperidade. Mas, por exemplo, para alguém que é muito religiosa, nesse sentido ainda de ter muitas questões que vincula a questão de que a escassez talvez seja uma coisa necessária, né? Que a vida é assim, então a gente tem que viver nessa escassez, suportando ali todas as nossas questões. Eu gostaria de 2 dicas para esse tipo de pessoa. Na verdade, uma dica prática, no sentido de o que ela pode fazer devagarzinho, porque a gente sabe que a natureza não dá saltos, mas o que ela pode começar a observar nos pensamentos dela, e aí já vê um resultado. E a outra, qual que é um pensamento que a gente tem que remover quando a gente está preso nessas questões de que
num conformismo em relação à vida, em relação a que a vida tem que ser desse jeito, e a prosperidade não é uma coisa divina. Pode encostar o caminhão de açaí, que ele ganhou um caminhão de açaí, exatamente. Viu só? Prosperou aí na sua pergunta, viu? Bom, primeira questão para os religiosos, né? Entenderem que é o seguinte, a religião ela foi criada e ela é necessária para você se religar com a prosperidade, que é o próprio Deus, tá? Então Deus é Deus de prosperidade. Ah, porque Deus castiga. Não, você que se castiga. Você acha que você se castigando dessa forma, você vai fazer uma purificação, tem essas coisas todas. Então não é. Então assim, primeira coisa é que você está aqui para prosperar. E eu vou te falar uma coisa, hein? Se você não prosperar, você vai ter problema quando você morrer. Tu vai ter problema. Você vai ser cobrado por que você não prosperou. É muito sério isso. Você não vai ser cobrado pelo seu pecado, nada disso. Isso que a gente acredita. Vai ser cobrado o seguinte, escuta, te coloquei lá, te dei a vida, olha como você foi perfeito lá. Todo mundo é perfeito, nós somos perfeitos. O ser humano é perfeito. Tira isso da sua cabeça também que, porque eu não sou perfeito. Mas religiões, não sou perfeito, sou coitadinho. Não, você não é coitadinho, nada, você é perfeito. Porque a imagem e semelhança de Deus. Então é o seguinte, se você não prosperar, você tem uma missão aqui. Você vai voltar de onde você veio, você vai ser cobrado e você vai ter que voltar para prosperar, né? Agora, a dica prática para tirar esses pensamentos é saber, faça uma lista com 10 coisas que a sua vida não está legal. E você vai falar assim, puxa, não está legal porque eu tenho essas crenças de escassez. Simples assim. A vida não é um mar de rosas, nada disso. Mas ela tem que ser fluida e tem que ter paz. Pode estar caindo no mundo, a gente tem paz para isso. Então, os problemas vão aparecer, lógico, porque a gente está num mundo todo caótico também. Mas a diferença é quando você vai lidar com esses problemas. Então, uma dica e um pensamento. O pensamento é que é o seguinte, você está aqui para prosperar e você tem a obrigação obrigação. E eu vou te falar o seguinte, você vai ser cobrado se você não prosperar, porque você foi criado para prosperar. Todas as vezes que você está na escassez. Eu não estou falando de falta de dinheiro, nada disso. Estou falando de falta de prosperidade, em todos os sentidos. Você está mais próximo da escassez. Porque tem a prosperidade e tem a escassez. Quando você está prosperando, aí você está mais perto do que você veio fazer. Tem aquelas pessoas que têm um talento gigantesco, mas não sabem prosperar com aquele talento. Então, foi dado um talento para ela, mas ela não sabe prosperar com o próprio talento. Isso é um problema gigante, porque ela acha que se ela for quantas pessoas aparecem por dia? Você me dá o pacto com a prosperidade? Você tem uma clássica. Primeiro eu faço o pacto, tá? Porque para fazer o pacto tem um investimento, obviamente. A pessoa vai investir nela, vai investir recursos e tal. E aí ela fala assim, mas não dá para eu fazer primeiro e depois que eu prosperar eu pago? Olha a tua consciência, vamos melhorar a sua consciência? Faz o seguinte, não queira nada de graça, não peça desconto e dê gorjeta. Então, você está ampliando a tua prosperidade. Energia é isso, gente. Quando você quer desconto, você está pedindo escassez. Só para voltar nesse ponto. Então, faz diferente, né? Agora, não tem mérito nenhum estar na escassez. Não tem mérito nenhum estar na escassez, nem com Deus, nem com nada, e não tem nenhuma coisa. Nossa, você é prosperado, parabéns. Não tem, porque o normal é estar prosperando. A prosperidade é natural. Se você não está próspero, você está no antinatural. O mundo, ele é muito próspero e abundante. E Deus criou muita prosperidade. Deus criou muita abundância e muita beleza. Existe muita beleza no mundo, criada por Deus. E para quem seria essa beleza toda, essa prosperidade toda, se não para você? Para quem Deus criou isso? Para que a gente possa desfrutar, para que a gente possa aproveitar. Quando você não desfruta disso, quando você não aproveita isso, quando você não consegue enxergar que essa beleza de Deus, essa prosperidade de Deus não é para você, você está, de certa forma, desvalorizando o poder que Deus tem na nossa vida. Porque Ele criou algo para você e você não está enxergando. Algo bonito. Só para complementar. Imagina só que tem o pecado religioso, não tem? O pecado religioso. Então, o pecado agora que você vai cometer é não prosperar. Quanto menos você prospera, mais está pecando. Exatamente. Porque essa beleza toda do mundo, ela foi feita para a gente observar, perceber, aproveitar, desfrutar e agradecer. Isso traz alegria. Isso traz sentido para a nossa vida. E isso foi criado por Deus. Então, se você não está vivendo nessa sintonia, você não está em sintonia com Deus,
porque Deus nos trouxe aqui para desfrutar de tudo que ele criou. Então há uma incongruência nessa ideia de que se eu não aproveitar isso, se eu não vivenciar isso, eu vou estar contra Deus, ou Deus não quer isso para mim. Esses dias eu até comentei com você, uma pessoa que falou que a gente está nesse mundo, Deus quer que a gente seja feliz, mas não é aqui, nessa vida. Nossa, A gente vai sofrer isso é aqui é penoso, aqui é uma grande prova da vida, porque lá no final você possa descobrir um reino dos céus. E a gente é contra isso porque essa vida, ela é muito valiosa, ela é muito importante, ela é muito especial, que Deus nos deu. Então agora é o momento, já é o momento agora da gente aproveitar e principalmente reprogramar nossa mente para que a gente possa enxergar tudo isso, porque uma mente escassa, uma mente segura, uma mente medrosa, uma mente que não foi programada para prosperidade, não consegue te fazer enxergar isso. Então as pessoas sempre têm possibilidades, tem vários mundos, mas a pessoa escassa, ela sempre enxerga o pior. Sempre vive na reclamação, nas coisas negativas, na falta, na dificuldade. E a gente sempre fala que o pacto com a prosperidade, ele nos leva para um novo olhar sobre o mundo e sobre a vida. Liberdade. É uma libertação, porque você vai começar a enxergar as coisas de outra forma. Quando você vê de outra forma, você muda o ângulo do que você vê aquela situação, você muda completamente a sua vida. Então Deus criou tudo isso para que a gente possa desfrutar. Se todos utilizassem a religião para prosperar em todos os sentidos, ela estaria sensacionalmente virada para a questão correta. Mas usam para controle, usam para uma série de coisas. Tem que ser livre. E presta atenção, essa libertação... você já ouviu falar do Deus de Spinoza, né? Uhum. A gente acredita muito nisso, que a gente veio para cá para desfrutar de tudo. Claro que tem uma ética, tem a questão moral, né? Mas fora isso, a gente tem que desfrutar de tudo. Então as pessoas ficam... a gente ouve muito falando assim, se Deus quiser, Deus não tem nada a ver com a tua prosperidade, ele só quer que você prospere. Mas já fez a parte dele. Eu ouço muita gente, em nome de Jesus, isso aqui é polêmico pra caramba. Em nome de... Não, fala em seu nome. Você não precisa falar em nome de Jesus. Quer dizer, se Deus quiser, se Jesus quiser, se Deus me abençoar. Mas, meu Deus, já está abençoado desde que você nasceu, desde que você veio para cá. Né? Então, assim, faz o seguinte... entenda que a prosperidade para você. Sabe por que existe pacto com prosperidade? Porque existe a escassez. Porque se não existisse a escassez, não precisava do pacto com a prosperidade, porque ela limpa a mente de escassez das pessoas, né? E ela é nossa maior inimiga, a escassez. A gente tem um inimigo comum. Os prosperados combatem a escassez a todo tempo, né? Porque a escassez está aí para escassar as pessoas. E a gente está para prosperar as pessoas. Então, mas o que é escassez? A escassez não é só falta, tá? É pensamento negativo, que não tem nada a ver com pensamento positivo, tá? São pensamentos de escassez, procrastinação, medo, uma consciência baixa, algo que acha que você tem que ser... E aí é muito cultural, né? Porque assim, as novelas ou os filmes, até hoje os filmes são assim, né? Que o rico, o próspero, ele é um malvadão. E o coitadinho sempre está sendo enganado pelo malvadão. E o malvadão sempre é o próspero, ou sempre é o rico, entendeu? Isso está incrustado na mente das pessoas. Já viu? E aí, assim, né? Porque é aquela coisa, né? A diferença do cara que é um megalomaníaco e só tem o dinheiro, não é próspero, da pessoa que é digna, que é ética e que tem o dinheiro também e é próspero, né? Eu penso... Vamos falar só nessa questão do dinheiro, que o pessoal enraiza muito em relação a isso. Tomara que as pessoas dignas tenham dinheiro. Tomara que fique na mão dessas pessoas coerentes, né? Porque se a pessoa não tem dinheiro, ou a pessoa tem dinheiro, o caráter dela só vai ter um aspecto. O dinheiro faz com que a pessoa potencialize o que ela é. Isso aí. Agora, não é prosperidade, né? A meu ver, é só uma revelação do que aquela pessoa realmente é, né? Então, pessoas que fizeram grandes feitos pela humanidade precisaram ter dinheiro, né? Então, assim, se observar figuras até religiosas, fizeram a diferença. Não foi de graça, teve que movimentar o dinheiro também. Claro. E que bom que movimentaram, porque conseguiram fazer coisas bacanas pela humanidade que estão até hoje, né? Então, bem legal esse ponto. E vou começar a mostrar aqui um pouco do trabalho deles, ó. Olha o tamanho desse livro aqui, dourado. É um livro que chama Diário, é do Mentor Baitello, tá?
pacto com a prosperidade, para você prosperar o ano todo. Então, quer falar um pouquinho sobre esse livro aqui, como é que ele foi idealizado, né? Bem bonito. Tudo que a gente faz é com inspiração da prosperidade. Antes de ser mentor do Pacto com a Prosperidade, eu só falava de hipnose, né? Eu sou um hipnólogo, enfim, dei muita aula de hipnose, enfim. E aí eu aprendi, eu ensinava os profissionais a trabalharem com a hipnose para melhorar a vida das pessoas. Um dia, eu estava ali tomando um banho, né? Ainda, como hipnólogo, eu já comecei a falar um pouco de prosperidade, que isso queimava em mim, né? E aí um dia eu estava tomando banho, e aí veio assim o nome, Pacto com a Prosperidade, veio uma inspiração. E aí eu falei, mas o que é isso, Pacto com a Prosperidade? E fala assim, só fale de prosperidade até agora e faça o Pacto com a Prosperidade. E eu saí correndo do banheiro, saí pelado do banheiro, lá não tinha ninguém, só eu e minha esposa, uma cena hilária. Falei, amor, Pacto com a Prosperidade, eu ouvi, o que foi? Aí eu fui, me troquei, sentei ali na sala para contar para ela o que é. Então, eu ouvi isso. Só que depois aprofundou, falou assim, deixa tudo que você faz hoje e você vai ajudar as pessoas a prosperarem. E aí eu escrevi esses 3 livros, né? Um é da mentora Fábio Baitelo, aí eu escrevi esses 3 livros, e isso foi a toque de caixa. Por quê? Porque veio a inspiração. Assim, é quase uma psicografia isso, né, da prosperidade, mas não é. Então, isso fluiu. Eu nunca tinha feito nenhuma obra de prosperidade, né? Eu tinha só feito algo assim mais tecnicamente. Tanto é que esse livro aqui, ele foi o primeiro que eu já falava um pouco de prosperidade, mas era muito técnico, né? Na época com a hipnose. E depois a prosperidade foi me dando isso. E esse livro, por exemplo, que é o Diário do Pacto com a Prosperidade, são 365 mensagens para você ler uma por dia, né? Lê uma mensagem, abre aleatoriamente, lê uma mensagem. Então são mensagens como essa que a pessoa, né, ela levante de manhã e já lê. Vou ler uma aqui, bem legal. Sou como uma lanterna da prosperidade. Eu tenho um compromisso com a prosperidade, de tal forma que, por onde quer que eu passe, minha tarefa se torna transmitir a prosperidade na vida das outras pessoas, ajudando-as a compreender que podem realizar todos os seus desejos. A prosperidade está tão presente em mim que se tornou um reflexo em todas as minhas ações. Muito bom, eu sou como uma lanterna da prosperidade. Então é uma diferente por dia, né? Então esse livro, ele traz bastante, assim, é como se fosse uma reprogramação mental todos os dias. Nós acordamos hoje pela manhã e já lemos. A gente faz isso. A gente faz o que a gente fala para as pessoas fazerem. Então a gente já lê. Então aquilo você lê e fica na mente. Porque é o seguinte, falando da neurociência, quando você vai dormir ou quando você acorda, né, 20 minutos antes de dormir, tudo que você faz, você vai sonhar com aquilo, ou aquilo vai se rearranjar na sua vida. Mas quando você acorda, na sua mente, quando você acorda, sabe, todo mundo acorda meio zambeta, assim, né? Zambetão, assim, o subconsciente está aberto ainda. Então, quando você lê uma mensagem dessa, ela fica reinando aí na sua mente o tempo todo. Para começar os dias. Isso. Depois veio o livro O Poder do Pacto com a Prosperidade, que é esse preto, que aí eu conto todo o poder que tem fazer um pacto com a prosperidade, limpar a mente, enfim, né? Isso é sensacional. Esse não é o pacto, a gente fala do poder, né? É o poder, e esse daqui, né, era na época que você ainda estava atuando fortemente com a hipnose, mas ainda tem aqui, o maior inimigo da prosperidade está dentro de você. Isso, que eu conto todas as artimanhas da escassez e como você pode combatê-la, né? Porque você tem que conhecer seu inimigo, né? Você vai para a guerra com esse inimigo. E esse é da mentora Fábio Baitelo, quer falar sobre ele? Sim. Aqui, ó. Esse livro é a essência e a beleza de ser você. Ele é para mulheres, especialmente, mas também tem muitos homens que leem também para compreender um pouquinho mais esse universo feminino da prosperidade. Mas eu falo muito que a prosperidade, ela faz parte da nossa essência. Todos nós nascemos prósperos. Nascemos com uma essência para crescer, se desenvolver e ser feliz. Então, todos nós temos uma essência que nos impulsiona para o melhor, para viver o melhor. O que tira as pessoas desse eixo, né, de origem, esse eixo natural da vida, são as crenças que ela vai aprendendo. Então, existe um processo que é crença, sentimento, pensamento e depois o comportamento. Por isso que a gente fala que pensamento positivo não resolve, porque existe um processo antes a isso que vem lá da crença. Então, se você consegue mudar a sua crença, consequentemente você vai mudar o seu sentimento e depois apenas o pensamento. E quando muda o pensamento, consegue se comportar então de uma outra forma. Então, existe um processo mental muito interno
que vai sendo se reconstruído ao longo dos anos. Então, nesse livro, eu falo especialmente para mulheres resgatar essa essência próspera, essa crença na prosperidade, de merecimento, de auto-amor, de autoestima, de entender o valor que ela tem no mundo, do quanto a sua vida é importante, o quanto ela vale. Porque quando você resgata a sua essência próspera, você sabe valorizar mais a sua vida. Você apenas não fica aqui reproduzindo ou vivendo no piloto automático o que você aprendeu no passado. Você tem mais consciência, compreensão da vida, compreensão sobre você mesma, do seu valor. Então, quando você compreende alguma coisa, eu costumo dizer que a compreensão, ela precede a mudança. Se você não tiver consciência das coisas, você não consegue mudar. Você só sabe que está errado, ou você não está feliz, ou tem algo que você gostaria que fosse diferente. Mas a compreensão te leva à mudança, porque você vai entender aonde você pode atuar na sua vida. Então, é um resgate da essência feminina que é extremamente próspera. Você sabe que a mulher numa casa, ela carrega a prosperidade. Ela é a que comanda essa prosperidade. Muitas mulheres não sabem disso. Porque, sabe aquela frase? Ó, uma mulher pode destruir um homem ou ela pode levantar um homem. Mas voltando aqui para o nosso entendimento, é o seguinte, ela dá a luz, ela reproduz, né? Então, assim, ali a prosperidade é gigantesca. E esse livro dela faz com que as mulheres entendam mais isso, né? Aliás, a gente vai autografar o livro para vocês aqui. Com caneta prosperada, hein? Com a caneta Montblanc prosperada. Mas logo a gente vai ter a caneta do Pacto com a Prosperidade. Aí sim. Ele falou do lance da mulher, a energia do cálice, né? Do ventre, da geração, ela é super poderosa. Né? Eu costumo dizer que a mulher carrega a luz da prosperidade nela. Tanto que a mulher dá a luz. Então, se ela dá a luz a um ser, ela dá a luz a qualquer coisa no mundo. Porque o que muitas vezes acontece é que essa luz ela é apagada. Então, esse livro vem para a mulher reacender a sua luz. Essa luz tão forte, tão poderosa, que em muitos momentos ela vai se apagando ao longo do tempo por conta das crenças, dos pensamentos enraizados. Então, a mulher vai reacender essa luz próspera dela para que ela contamine o ambiente onde ela vive também, especialmente a sua família, os seus filhos, os seus maridos. Obrigada, amor. Com essa luz da prosperidade. Ela vai autografar também. A gente já fez a dedicatória antes. Aí sim, eu vi, já que estava meu nome aí, né? Isso. Que vai se estender também ao Mihael, enfim. Então, a gente vai só assinar aqui, porque a gente já fez a dedicatória. Deixa eu falar uma coisa para você. A prosperidade é muito mais ampla do que as pessoas acham que é. A prosperidade é algo que você vai reaprender a prosperar. Lá no Pacto com a Prosperidade, a gente tem uma coisa que chama 3 princípios da prosperidade. O que é princípio? Você não pode quebrar. Regra você pode quebrar. E a gente tem os 12 mandamentos do Pacto com a Prosperidade. Porque é uma forma da pessoa entender, fora de ter os comportamentos do prosperar, a gente tem um vocabulário próprio e tal, mas é uma maneira de você compreender mais o que se passa na sua mente. Prosperidade não vai vir do nada para você, ela vai vir de sabedoria. O Pacto com a Prosperidade é uma sabedoria. E qual a diferença do conhecimento e da sabedoria? Você pode pegar aqui, tem livros maravilhosos aqui, né? Você pode ler todos esses livros, você vai estar cheio de conhecimento. Agora, o aplicar é a sabedoria. Né? Quando você aplica, você está tendo a sabedoria de aplicar. As pessoas falam assim, olha, o pacto funciona? Se você seguir o passo a passo, sim. Olha, em quanto tempo eu vou prosperar? Depende de você. Olha, é o seguinte, e se eu não fizer os 12 mandamentos? Não entre no pacto. Porque tem uma sabedoria, não é regra, é uma sabedoria. E aí quando a pessoa tem contato com os 12 mandamentos, com os 3 princípios, né, com comportamento, por quê? Tem usando a questão do ambiente também, e ela vai preparando a mente dela. O que nós somos? A gente é mente pura. O que nós estamos falando aqui, eu sei que para muita gente vai bater, não é isso, eu acredito no universo, porque o universo vai me prosperar. Não, o universo não vai te prosperar, o universo é a própria prosperidade que está te dando sabedoria para que isso que a gente mostra. Por isso que a gente criou uma filosofia. O que é uma filosofia de vida? É uma maneira de viver. Então, você vai viver daquela maneira, você vai usar a roupa que a gente usa preto, né? É um exemplo, tá? Você vai falar as palavras que a gente fala, você vai se comportar daquela maneira, porque você tem que escolher um lado. Você pode escolher o lado da escassez e a gente respeita.
Se você quer ser escasso, eu lembro uma pessoa falando, não quero prosperar, eu quero ser escasso. A gente respeita. Você só não faz parte do nosso grupo, só não é do nosso. A gente fala assim para as pessoas, você quer ser um de nós? Então você vai conhecer a filosofia do Pacto com a Prosperidade. Seja um de nós. Porque o que é ser um de nós? É participar de um movimento que vai tirar você da escassez e vai te colocar na prosperidade. E eu posso te falar uma coisa, tudo é possível para a pessoa. Aí, tudo é possível ao que crê. Balela. Porque se você acredita em algo, é porque você também desacredita. Então, para de acreditar nas coisas. Agora começa a falar o já é, né? Quando você for aí um prosperado, você vai entender. Então, tudo é possível ao que crê. Eu sei que isso é bíblico, mas não, é mais profundo que isso, entende? Tudo é possível ao que faz, tudo é possível ao que tem mais que certeza, entende? Que assim, crer e não fazer é a mesma coisa. Ah, eu tenho muita fé, e o que você está fazendo? Não, eu tenho fé. Então, isso é pior que o escasso, né? O escasso ainda está tentando alguma coisa ali, né? Ele tá... Outra coisa que eu queria te falar. Para onde vai o dinheiro do escasso? Mais uma polêmica aqui. Isso, para onde que vai esse dinheiro? Porque do escasso também vai para a mão do escasso. Às vezes o escasso reclama de receber. E eu acho que assim, esse ponto aí que você colocou, vou até colocar um parênteses aqui que eu vejo muito. Ou a pessoa recebe o dinheiro já reclamando do que vai ter que pagar. Problema grave isso aí. Você tem razão. Mas o dinheiro, eu vou falar uma coisa aqui, e eu não quero ser mal interpretado, mas se você quer prosperar, você vai ter que aprender, você que está assistindo aqui. O escasso vai sempre dar o dinheiro para o próspero. O dinheiro troca de mão sempre. Quando a pessoa começa a virar um escasso, troca de mão, vai para o próspero. O dinheiro está sempre... Por que quem é próspero financeiramente agora, tá sempre tem mais dinheiro. A oportunidade vem para ele, né? O escasso, por exemplo, aquele que gosta de fazer um monte de dívidas, ele faz dívidas com quem? Com outro escasso? Não, ele faz dívida com o próspero. Então o dinheiro está sempre procurando o próspero. O dinheiro está sempre procurando onde tem mais, né? Por exemplo, o próspero, o prosperado vai procurar pessoas prosperadas para conversar, porque tem o mesmo diálogo, existe um diálogo, né, que se entende, né? Como quem é evangélico e fala glória a Deus, tal, ele vai se procurar aquelas pessoas. E o espiritualista, ele vai procurar saber as coisas do universo, uma coisa mais ampla, uma consciência, aberto para tudo. Então, os prosperados são assim. Nós somos pessoas diferentes que queremos mostrar a sabedoria da prosperidade para outras pessoas, mas tenha certeza que o dinheiro do escasso vai vir sempre para o próspero. E as histórias que a gente vê na humanidade, por exemplo, histórias religiosas, cases, né, que a gente vê de pessoas que fizeram a diferença, tem que ter a prosperidade envolvida, porque, se a pessoa não conquistou nada, não fez a diferença em nada, possivelmente ela não vai ser lembrada, né? Pode ser lembrada como uma pessoa que teve uma vida ali de sofrimento, mas uma vida de sofrimento não ajuda ninguém, né? Exatamente. Principalmente a pessoa, mas não, por exemplo, se a pessoa quer reverberar numa sociedade, ela precisa procurar uma melhoria, né? Legal isso. Quando você, aliás, a gente trouxe uma pulseira de presente para você, né? Mas, pessoal, ganhei a pulseira do Pacto com a Prosperidade. Vocês usam na esquerda ou na direita? Na direita. Na direita, vou colocar aqui. Aí coloca isso. A mentora Faber tem uma tatuagem como a minha também. Os homens tatuam aqui. E as mulheres tatuam aqui, não é obrigatório tatuar, tá bom? Porque, deixar claro, as pessoas que tatuam, que gostam muito disso, né? E acabam falando, não, eu tô prosperando, não quero tatuar, não há problema. Mas tem uma questão muito valiosa em tudo isso, né? Quando você se torna um prosperado, você abre a tua consciência para a prosperidade. Imagina você tendo o já é, né? Que eu vou falar certeza para todo mundo entender, mas a certeza... A convicção. Convicção. Porque a convicção é assim, ninguém tira a sua convicção, né? Tendo a convicção que a prosperidade está com você e que cada pensamento seu está sendo guiado para a prosperidade. Prosperidade não vai te comandar, porque você tem o livre-arbítrio. Mas a prosperidade vai te dar nuances, vai te dar sabedoria. Quando você falou, por exemplo, de pessoas que fizeram a diferença, né? Tiveram um poder econômico, alguma coisa assim. Vamos falar da Madre Teresa de Calcutá? Ela não fez, ela fez com o dinheiro que ela fez. Porque ela pedia dinheiro para quem tinha para dar para as pessoas. Agora, tem um problema no meio do caminho para você que quer ser Madre Teresa de Calcutá. Por isso que você está aí na escassez. Você quer dar para o escasso, você quer ajudar o escasso, você quer dar mais dinheiro para o escasso.
Presta atenção, aquela pessoa chega para você e fala assim, um exemplo, tá? Escuta, eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel esse mês, você não pode me emprestar? Então, é como se você tivesse pego esse dinheiro rasgado e desse para essa pessoa, porque o mês que vem ela tem que te pagar e pagar o aluguel dela. Então, não vai ter nem para o aluguel dela, nem para o seu. Um exemplo, tá? Você não vai receber esse dinheiro. Você não vai receber. Então, o que acontece é o seguinte, ensina a pessoa a prosperar. As pessoas que chegam falam assim, ai, me ajuda, mentor Baitelo, me ajuda, mentora Fábio Baitelo. Poxa, eu tenho 3.000 vídeos no YouTube e não estou te ajudando. Não, me ajuda, eu quero um Pix. Falei, não, imagina, eu vou jogar essa maldição em você? Não. O prosperado não ajuda com dinheiro, o prosperado ajuda com sabedoria, né? Então a pessoa, porque a gente foi para Maringá, almoçar lá, fazer um procedimento estético e tal, o nosso médico é de lá, e a gente parou numa churrascaria e o guardador de carro veio, e eu tava ao vivo, eu parei na churrascaria e entrei ao vivo e ele tava lá. E a gente quis ajudá-lo. Eu falei assim, qual que é o seu maior sonho, né? Eu fui nessas palavras com ele. Eu já estava há 20 anos trabalhando naquele lugar como guardador de carro. 20, imagina. Então, qual que é o seu sonho? Eu queria ter uma máquina que eu pudesse lavar os carros aqui. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, o mês que vem eu vou voltar para cá e o Instituto Prosperidade vai te presentear com um livro. Olha que legal, né? Ele queria um boné também do pacto, a gente levou para ele. Só que eu falei para a mentora, ele vai pedir dinheiro pra gente, mas dali uma semana ele mandou um WhatsApp, no meu WhatsApp, que ele deu o meu direto para ele, puxa, eu tô fazendo um exame, você não poderia fazer um Pix para mim? Falei, meu amigo, presta atenção, que eu expliquei para ele, tal, que a gente não ajuda com dinheiro, a gente ajuda as pessoas a prosperarem, porque se eu der o dinheiro para ele, vai acontecer o quê? Tô rasgando o dinheiro. Então, a gente ensinou ele a prosperar, então até ele comprar a máquina dele, então você não vai lá dar a máquina, tal. Então, esses programas de TV sensacionalistas, que deram casa para as pessoas, eles voltaram depois de 1, 2 anos para ver a casa dessas pessoas. Ou as pessoas tinham vendido a casa, ou tinham vendido os móveis, a casa estava toda maltratada. Entendeu o que é a escassez? Eu penso muito sobre isso, já falei muito sobre isso. O carro lá, que reforma também, né? Já mostraram como é que ficou o carro também. Lógico, as pessoas, elas observam na televisão, olha, o apresentador é gente boa, tal. Só que, na verdade, não. Quem se beneficia ali de tudo isso são as empresas que estão ali dando o seu merchan, né? Mas, normalmente, a pessoa, muitas vezes, ela pode voltar a um padrão anterior, porque para manter tudo aquilo também vai ter que ter uma movimentação, né? Sim, e não existe melhor forma de você ajudar quem você ama, quem você gosta, do que ensinando prosperidade. Porque quando você ensina a prosperidade, essa pessoa ela aprende a viver na prosperidade. Então, ela e a família dela vai ter um outro direcionamento de vida. Os filhos vão ter outro direcionamento, as próximas gerações também. Então, quando você ama de verdade alguém, ensina a prosperidade. E isso vem através da nossa mentalidade. Porque o que nós temos na nossa mente não fica só na mente, vai para a nossa vida. A nossa vida ela é um reflexo do que nós temos na nossa mente. Então, primeiro você aprende prosperidade, você vive prosperidade e depois você consegue disseminar prosperidade. E o que você falou antes com relação a dinheiro, é que quando nós temos o dinheiro, existem recursos para a gente disseminar a prosperidade. Por exemplo, podcast, uma gravação. A gente precisou estar aqui. Claro. E isso tudo envolve dinheiro. Então, a importância do dinheiro, das experiências do dinheiro, são muito especiais, porque eles possibilitam, dão oportunidades para que mais pessoas conheçam de prosperidade. Ou as pessoas que vêm até esse podcast, outras pessoas também, elas investiram também para estar aqui. Houve um deslocamento, houve um tempo. Eles investiram no estúdio maravilhoso. No estúdio, tudo que tem aqui foi comprado de alguma forma. Então, o dinheiro, ele possibilita experiências, possibilita disseminar prosperidade, possibilita o bem também para as pessoas. Então, muitas pessoas conhecem uma nova vida, a gente costuma dizer que o pacto com a prosperidade é um renascimento. Você começa a viver uma nova vida, ter um novo olhar sobre você mesmo e sobre a sua vida. E isso tudo, com os recursos que nós temos hoje, com a internet, com os vídeos, com os podcasts, que exigem investimentos financeiros também, nos mostra a importância do dinheiro ser disseminado também, para que cada vez mais pessoas possam aprender essa filosofia de vida e disseminar a prosperidade. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês gostam de dinheiro? Com certeza. Bastante. Então... Mas você sabia que a maioria das pessoas não gosta de dinheiro?
Sim, as Sabe quem não pessoas gosta querem lavar a mão depois do dinheiro. Sabe quem não gosta de dinheiro? É quem não tem. Como que eu não tenho? Pois é, se você gostasse, ele estaria perto de você. Que no subconsciente a pessoa não quer o dinheiro. Entende? Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Dinheiro compra açaí, viu? Compra açaí muito, caminhão. Já tá encostando o caminhão daqui a pouco aí. É o seguinte, imagina que eu tinha 11 anos e eu estudava, eu morava num bairro lá em Jundiaí aqui perto, né? Chamado Santa Gertrudes. Então, para ir para a escola, com 11 anos, eu estava, acho que, com 11 anos eu estava na quinta série? Eu estava na quinta, não sei se tem. Quinta série. Na época, né? 11 anos da quinta série. Antigamente era, agora já é diferente. Né? Agora é o quinto, quarto ano. 11 anos, agora acho que tem um ano a mais. Então é mais ou menos isso. E eu tinha que pegar um ônibus para ir e voltar. Um dia fatídico, foi o dia que meu pai, sem querer, me bloqueou para o dinheiro. E aí, eu voltei da escola. Quando eu entrei na sala, meu pai estava sentado no sofá e tinha uma mesinha de centro. Tem sala assim, mesinha de centro, a TV desligada e cheia de notas, não sei que nota que era, vamos dizer que era de real aquela época, não era, mas cheia de notas de dinheiro lá. E quando eu entrei, ele pegou, ele abraçou o dinheiro, eu estava desse lado, ele abraçou o dinheiro e olhou para mim. Aí eu falei, pai, estamos ricos, brincando com ele, né? Ele falou, não, esse dinheiro não é meu. Aí eu brinquei, mas então você roubou um banco, não fale assim de mim, aquela coisa toda, né? Ele abraçando o dinheiro, esse dinheiro já tem dono. E olha, olhou para mim e falou assim, e fique sabendo, filho, dinheiro só serve para pagar conta. Tinha o dono, né? O dono eram as contas. O que ele fez comigo naquela época? Ele me programou para dinheiro só serve para pagar contas. E durante muito tempo na minha vida, que eu fiz dinheiro, porque eu sabia fazer isso, tenho talento para fazer, eu arranjava, quanto mais dinheiro eu arranjava, mais conta, mais conta, mais conta, mais conta. Então, o que ele fez comigo? Porque ele aprendeu isso também. Isso foi um bloqueio, né? Emocional, enfim, porque eu fiquei com a ideia que, imagine só aquele cenário cheio de dinheiro, ele podia falar, filho, você quando crescer vai ter muito dinheiro. Não, filho, dinheiro não é meu, porque o dinheiro foi feito para pagar contas. Outra coisa que meu pai fazia também, minha mãe é falecida, meu pai tem 76 anos, visitei ele também aqui, que já deu tempo de visitá-lo em Jundiaí. Ele, assim, ele ia ao mercado, hoje ele mudou um pouco, tá? Mesmo sendo mentor do Pacto com a Prosperidade, eu só prospero e ajudo a prosperar quem quer. E ele é uma pessoa que quase não quer, então mesmo sendo da família. Então ele ia ao mercado e ele comprava do mais barato. Então imagina só, você entra no mercado e você quer uma maionese. Só que você vê que a maionese que você quer custa R$5, a outra custa 3 alguma coisa. Você pega a que você não gosta por ser mais barato. Chega na sua casa, você nem usa porque você não gosta. Entendeu? O nível de escassez. Então, assim, você vai ao mercado, e eu não estou falando se a pessoa tem dinheiro ou não, eu estou falando da escassez, tá? Ela vai lá e ela escolhe o mais barato, mas por quê? Está intrínseco. Pagar mais barato. Pagar mais barato é pagar pela escassez, não pagar pela prosperidade. Entende? Então, assim, uma coisa é você gostar daquilo. Se aquilo for mais barato, legal. Mas se você tiver a consciência, ou consciência não, tiver o costume de pagar o mais barato porque ele é mais barato, por exemplo, esse microfone seu aqui é um dos melhores do mundo. Sim, né? Bom, Você poderia ter comprado um mais barato, não é? Eu acho que você não pensou nisso. Qual que é o microfone que se usa em podcast bom? É o Shure. Então eu quero o Shure. Qual que é a mesa? Tal. Então, assim, tá. Se aconteceu isso, ainda muda. Eu quero do melhor. Ah, mas espera aí. Mas eu não posso comprar do melhor agora. Então compra o melhor que você pode. Então você já vai destravando essas coisas. Isso que a gente ensina no Pacto. Quantas e quantas pessoas dão testemunhos pra gente todos os dias, né? Olha, mudei meu pensamento. Quer dizer, antes eu ganhava menos dinheiro. Fazia menos dinheiro. Agora que eu tô comprando mais caro, tá vindo mais dinheiro para mim. Então a prosperidade se abriu na pessoa, né? E muitas pessoas também que são prosperadas hoje nos falam todos os dias, nos falam que antes de serem prosperadas, não experienciavam algumas coisas, não se permitiam vivenciar algumas coisas. Por exemplo, não viajavam, não iam num restaurante melhor porque achavam que ia faltar, mas elas tinham dinheiro. Hoje elas continuam tendo dinheiro, mas hoje elas se permitem vivenciar algumas situações. Então, elas poderiam viajar antes, mas elas não iam, porque achavam que ia faltar,
e achavam que não era para elas, que era uma experiência para os outros, mas elas não poderiam vivenciar aquilo. Então causa uma liberdade de ser, uma liberdade de experienciar as coisas muito grande, porque as pessoas começam a experienciar coisas que elas podem pagar, porque elas têm o dinheiro para isso, mas não se permitiam. Então isso causa um outro sentido para a vida, um outro jeito de ser, onde você vive as coisas melhores do mundo, que você começa a entender, e principalmente a sua mente entende, que você merece o melhor. A crença de falta de merecimento é uma das mais fortes que leva as pessoas para a escassez, porque lá na mente delas tem uma crença muito forte de que não é para elas, ou que é muito caro, ou que está muito distante da realidade delas, e muitas vezes as pessoas até têm dinheiro para isso, mas não se permitem. Então a gente fica muito feliz quando as pessoas nos falam que viajaram, que foram num restaurante melhor, que levaram os filhos para o shopping, né, para passear, compraram um carro, porque elas se permitiam, não se permitiam antes, agora estão se permitindo viver o melhor. Por isso que é uma mudança interna, de dentro para fora. Quando você muda a sua mentalidade, o seu jeito de ver as coisas, a percepção sobre o mundo, você muda toda a sua realidade. Por isso que muitas pessoas desejam prosperar, desejam comprar sua casa, seu carro, viajar, ter uma família... empresa, né? Amplia empresa. Tem gente que já tem muito, mas quer ter mais. Sim, viajar mais, ou então colocar o seu próprio negócio, mas lá no fundo, aquelas crenças de falta de merecimento, ou de que é muito difícil para elas, ou que aquela realidade não é para elas, acaba travando. E pessoas com um potencial enorme, com muito poder, com muito conhecimento, com muita sabedoria, mas que lá dentro delas tem informações enraizadas que não deixam elas avançarem. Então, quando a gente fala que o pacto com a prosperidade, ele liberta as pessoas para viverem o melhor dessa vida, e cada um dentro da sua realidade. Então, tem pessoas no pacto do mundo todo, de vários países, de várias regiões, várias profissões, várias idades, desde os mais novos até pessoas mais velhas. Então, é para todas as pessoas que desejam viver o melhor dessa vida, dentro do que cada um enxerga como prosperidade. Então, para uma pessoa vai ser viajar mais, para outra crescer no seu negócio, a outra colocar a sua própria empresa, a outra pessoa quer ser mais feliz no casamento, viver em mais harmonia, ganhar, fazer mais dinheiro. Então, cada pessoa escolhe a sua prosperidade. O mais importante é que ela resgata essa essência próspera que traz essa paz no coração. Então, a pessoa já não vive mais naquela angústia, naquela ansiedade, naquela preocupação constante que muitas pessoas que vivem a partir da falta sentem todos os dias. Então, as pessoas se libertam para viver o melhor. Vou contar 2 casos extremos. Um caso de uma mulher que antes de fazer o pacto com a prosperidade, ela queria comer tâmara. Só que assim, ela tinha na mente dela que a tâmara era muito cara e ela nem perguntava o preço, ela passava sempre em frente a um mercado municipal e ela nem perguntava o preço porque ela achava que a tâmara era muito cara. Depois que ela fez o pacto com a prosperidade, ela falou, me encorajei e fui lá, mas era tão barata a tâmara. Eu sempre tive dinheiro para comprar a tâmara. Olha só. Agora, um outro caso de um homem que já tinha um avião, se eu não me engano, como é que chama aquele da Embraer, que é o 100, que cabe em 5 pessoas? Phenom 100. Ele já tinha um Phenom 100, só que ele usava, ele tem até hoje uma rede de imóveis, né, de fábrica de imóveis. Tem lojas e tem também 4, 5 fábricas no Brasil. Então, o que aconteceu? Ele comprou aquele Phenom 100 para trabalhar, ou seja, que ele viajava muito. Um dia, ele resolveu comprar um Phenom 300, que é ir para a família viajar. E ele falou assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas eu não consigo comprar o avião. Eu falei, você não consegue porque você quer fazer leasing? Que leasing nada. Eu quero comprar à vista esse avião. Tá? De 30 milhões de reais, tal, enfim, quantos milhões de dólares. Vai, quero comprar. Não consigo comprar. Eu falei, me explica mais sobre isso. Ele falou, toda vez que eu vejo esse avião, ou que eu vou visitar um avião parecido, tal, eu vomito, eu desmaio. Por quê? Aí fui procurar na mente dele, que esse eu fiz um atendimento individual. O pai dele também era um industrial. E ele falou assim, quando o filho tinha 8 anos de idade, o filho ia, esse rapaz, ele ia no escritório do pai. Um dia o pai falou, tá vendo todo esse império que a gente fez aqui, que você vai herdar? Tudo é sempre para a empresa. Não tem diversão, não tem, tudo é sempre para a empresa. Então, enquanto ele comprava coisas para crescer com o negócio, a mente subconsciente, as crenças estavam quietinhas. O dia que ele resolveu comprar um avião para passear com a família, ele teve esses problemas.
E eu falei, mas e as viagens que você faz a passeio? Eu me sinto muito culpado, sempre passo mal. E aí a gente resolveu essa questão. Então você vê, são dois lados, né? São pessoas, uma com talento para ter mais dinheiro, outra com talento para ter menos dinheiro, mas pelas circunstâncias, mas são mentes humanas. Então como é que se explica uma pessoa que tinha o dinheiro à vista para pagar pelo avião, já tinha um avião e não conseguia comprar o outro? Por quê? Crenças, todos têm crenças limitantes. Então, quando essa pessoa faz o pacto com a prosperidade, ela tem uma nova filosofia de vida que limpa. É o seguinte, por que uma lata de lixo está cheirando mal? Porque você colocou o lixo lá dentro, não é? Mas se você tirar o lixo e lavar a lata, ela fica cheirosa novamente, passa um perfuminho lá. A nossa mente é a mesma coisa. Era uma lata limpa, é que colocaram lixo na nossa mente. E ainda por cima, eu vejo muitas pessoas dizendo que precisam ganhar um dinheiro, né? Melhorar a questão financeira, porque elas precisam resolver os problemas. Então, eu preciso de dinheiro para quando eu tiver um problema. Então, olha só, o tanto que a pessoa já está alimentando essa questão do problema, né? Aí, vamos dizer que a pessoa tenha uma renda mensal muito boa, para o nível brasileiro, 100 mil por mês. Aí ela tem os problemas dela, que ela precisa daqueles 100 mil para resolver 70 mil de problemas, né? Aí ela vê o vizinho que ganha 20 muito mais feliz, porque ele não tem os 70 mil de problemas, não é isso? Sim. Então, podemos também colocar nesse parâmetro que é relativo também, né? O lance da prosperidade em relação a outros setores, né? É relativo porque é o seguinte, independentemente do que você queira, você pode ter, mas o que te faz bem? Tem gente que não quer ter muito dinheiro, mas ela quer só pagar as contas. Isso é normal. Tem gente que quer comprar o segundo avião, né? Então, o pacto veio para isso, para as pessoas realizarem o que quer. Até lógico que tem gente que quer crescer mais. Vocês aqui querem crescer mais, né? Todo momento. É assim funciona. Mas existe a felicidade no meio do caminho, existe a paz no meio do caminho. Algumas coisas podem tirar a paz, né? Eu e a mentora Fabi Baitello, nós resolvemos não ter tem incômodo, paz a gente tem, mas a prosperidade está sempre falando, faz mais alguma coisa, vai, monta isso, monta aquilo, mas é um incômodo bom, porque a gente também, quando a gente entrega para alguma coisa, Rafael, a gente tem que cumprir aquela coisa, nós temos esse propósito de prosperar as pessoas, então a gente está sempre à disposição da prosperidade, mas isso é uma coisa nossa como mentores. Você que vai fazer o pacto com a prosperidade, eu quero que você seja um de nós, você vai estudar uma filosofia de vida e vai ver o que é a sua prosperidade. Se eu perguntar pro Mihael, o que você quer? E ele quer, eu quero continuar aqui fazendo uma coisa legal, ajudando as pessoas, sempre tem muitas pessoas que vêm aqui dar entrevista, que contribuem com o mundo, essa é a prosperidade dele. Se eu perguntar para você, o que você quer? Eu quero ter um avião. Essa é a sua prosperidade, não tem nada de errado. Porque tem algumas pessoas que olham para outro. Quanto você tem de dinheiro? Tanto. Então você é um perdedor. Eu que tenho de dinheiro, eu que sou um vencedor. Não. São coisas diferentes, né? Então a mente humana propicia isso. Então quando você vive a filosofia do pacto com a prosperidade, você ganha a paz. A paz é uma coisa sensacional. A paz é uma coisa maravilhosa. A paz, ela invade a sua vida. Você não tá. Olha que paz que a gente está sentindo aqui, falando com vocês. Quando eu entrei aqui, a gente entrou aqui, já sentiu essa paz. É isso que as pessoas procuram. Né? Agora, claro que a gente tem muitos empreendedores que querem crescer as empresas, eles fazem o pacto com a prosperidade para isso, para ganhar sabedoria para isso. Outros, enfim, tem uma série de coisas, mas as pessoas entendem que a paz é uma coisa que é impagável. A paz é impagável. Sim, independente do que você queira, que você deseja, você precisa desenvolver a sua mente para isso. Então, a forma com que vai te levar à prosperidade, aquele crescimento, aquela realização, aquele desejo se tornar forma, é a tua mentalidade. Então, tem pessoas de vários níveis, vários jeitos, várias regiões, várias idades, todas nasceram para prosperar. A essência, ela é próspera. Então, quando você entende isso, que é para você a prosperidade, que você merece isso, e você reprograma a sua mente para que você realmente atinja isso, e não fique apenas um sonho, mas algo plausível, que você vai ter comportamentos, ações e pensamentos que vão te levar a isso, a sua vida começa a fluir.
Porque a maioria das pessoas estão com a vida estagnada, paralisada. Então, elas querem alguma coisa, querem realizar, mas os dias vão passando e elas não conseguem fazer o que elas desejam, porque as crenças estão ali puxando elas para trás. Então, quando você vive na prosperidade, a vida começa a fluir, as coisas começam a realizar. E a prosperidade, ela é infinita, não tem limites, né? Então, para o mundo extremamente próspero e abundante, existem muitas possibilidades. Então, as pessoas que são prosperadas, elas vivem com aquela paz interna, porque elas sabem que a prosperidade é uma crescente. Então, cada dia, vivenciando, experienciando a prosperidade, elas vão desbloqueando pensamentos e sentimentos anteriores, que vai levando elas para o próximo nível. É como se fosse uma escada, onde você vai subindo gradativamente até você ir realizando seus desejos, vivendo mais feliz, tendo essa paz, né, sendo o que você quer ser. Eu sempre falo que a prosperidade, ela nos devolve para o nosso eixo de origem. Então, as pessoas, elas resgatam o sentido de suas vidas. Então, seja com relação a trabalho, com relação à família, a negócio, a ter mais clientes, qualquer coisa no mundo, se você não está conseguindo realizar ou te traz sofrimento, é porque naquela questão existe escassez, existe crenças enraizadas dentro de você que te levam à escassez. Quando você tem consciência disso e a sua mente tem essa clareza, você começa a mudar. Então, você vai falar uma coisa escassa, por exemplo, que é normal para você. Por exemplo, algo é muito caro, que as pessoas falam muito, é muito caro, é muito... Para mim não dá. É você que não é próspero. Para mim não dá, por exemplo. Na verdade, não existe caro barato. O preço é aquele ali, né? Enfim, se você pode pagar ou não, ou se a sua mente, mesmo que você não tenha o dinheiro naquele momento, aquele pensamento que você vai ter quando você olhar aquele valor, ele é muito importante, ele é decisivo, porque a sua mente ela vai entendendo se um dia você vai poder ter ou não. Então, são pequenos detalhes do dia a dia da nossa vida, especialmente com relação à família e a dinheiro, que vão te reformulando, te reconstruindo na vida e te colocando no eixo de prosperidade. Vou te falar uma coisa. Outra coisa, sabe que roupa usada? Já usou alguma roupa usada? Não sua, mas que você ganhou de alguém? Acho que não, né? A roupa usada é um negócio que eu atualmente ponho bastante atenção nisso, porque tem uma energia ali. Isso, então é o seguinte, vou contar uma história que aconteceu conosco, com uma parente nossa, né, que assim, ela é sua tia, né? Sua tia. Então, assim, ela, enfim, não entende muito bem o que a gente faz, tal, né? E aí, o meu filho, de 9 anos, a gente foi viajar para essa cidade, e a tia dela viaja muito para outros países e tal. E ela chegou e falou, olha, vocês não querem, olha só, vocês não querem que o Felipe use essa roupa do Luiz Antônio? Luiz Antônio é o filho dela. Porque ele usou só uma vez, a gente trouxe dos Estados Unidos e não ficou bom para ele. Aí eu falei, vou te explicar uma coisa, presta bem atenção. A sua intenção é maravilhosa, mas você está nos oferecendo algo usado. Não tinha maldade nenhuma da parte dela. Está me oferecendo algo usado. Isso atrapalha a nossa prosperidade. A gente explicou, ela não entendeu muito bem até hoje, mas a gente explicou, né? Falou, dá para outra pessoa, não tem problema, né? Se você quiser. E espero que a outra pessoa não aceite. Mas quando você aceita uma roupa usada, primeiro, tem a energia da roupa. Mas não é só a energia da roupa, tem o que você está se permitindo usar uma roupa usada. E outro dia eu falei isso num podcast, mas detonaram. O que vocês querem me detonar novamente? Não vocês aqui, a audiência, que é uma audiência bem refinada aqui. Mas aí a pessoa falou assim, mas puxa vida, eu ganhei com tanto carinho da minha parente, do meu amigo e tal. Pois é. Aí que eu vou te falar o seguinte, você está contribuindo para a sua escassez. Então tem energia, tem uma série de coisas, mas não use. Tem uma pessoa que fez o pacto e ela falou assim, logo quando eu fiz o pacto, fiz com muita dificuldade, mas sabia que isso me ia ajudar. Mas eu tive um problema, que eu fiquei 6 meses sem pagar a água de casa, né, antes do pacto, e eu fui lá em Londrina, Sanepar, que eu não sei como é que chama, Sabesp, DAI, como é que é aqui? Sabesp, né? Então, a Sabesp. Então, eu fui lá, e eles falaram para mim que eu só podia pagar à vista. E eu não tinha aquele dinheiro logo no começo para pagar à vista. Mas eu poderia, depois que ela fez o pacto, tá? Eu poderia assinar um atestado de pobreza e não tinha que pagar nada. Ela falou assim, mas eu não assinei isso nem matando. Ela já tinha entendido a consciência. Porque uma pessoa
uma pessoa que não sabe o que a gente sabe, ela vai querer tomar uma vantagem. Então, deixa eu assinar esse atestado de pobreza. Eu não sou pobre, não vou assinar. O que ela assinou? A mente dela, opa, agora você tem um atestado de pobreza. Então, é assinado. Então, tem essas coisas que a gente tem que falar. A pessoa, mas peraí, eu tenho uma rede de brechós. Eu falei, esse é o seu negócio. Então, eu tenho que fechar. Não, seja inteligente. Esse é o seu negócio. Você vende roupa usada, mas você não usa. Eu entendo, porque até, assim, lógico, pode ser útil, mas se a pessoa tem essa percepção, ela já virou uma chave. Possivelmente ela vai ter outros comportamentos, ela vai procurar priorizar outras coisas. Eu acho interessante essa linha de pensamento, questão de energia também, questão de uma série de coisas, né? A gente vem falando sobre isso há um tempo, tem outros convidados que falam sobre energia de casa, de roupas, né, de lugares, que mencionam isso. Então, acho super importante. Mihael, eu sei que você tem mais alguma pergunta, mas vai pensando aí enquanto eles continuam aqui, e esse raciocínio, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre, claro, quem está vendo aí, né, como é que eu faço esse tal pacto com a prosperidade, né, estão falando tão bem aí, mas dê o caminho para o pessoal poder encontrar vocês aí. Eu tenho aqui o flyer, tem os livros, mas o pessoal quer saber como fazer parte aí dessa turma, né? Faz o seguinte, ó, o que você vai fazer? Vai nos procurar no site pactocomaprosperidade.com.br, ou então você vai seguir as nossas redes sociais, @mentorbaitelo, @mentoraFabioBaitelo. Ali você vai entrar numa lista de espera. Nessa lista de espera, a gente vai te contar mais o que é o Pacto com a Prosperidade. E ali você vai responder algumas perguntas para ver se você pode passar para o próximo nível. Isso gratuitamente. Depois que você for apto para passar para o próximo nível, porque a gente precisa saber como está a sua consciência. Aí você vai para a preparação, que tem mais 3 dias. Dali para frente, você passou pela essa preparação, aí você vai ter contato com a filosofia do Pacto com a Prosperidade. E a hora que você tiver contato com a filosofia do Pacto com a Prosperidade, que é fazer o Pacto com a Prosperidade, você vai fazer o seu juramento, a prosperidade, e dali para frente, você vai aprender toda a filosofia. Ah, mas demora muito. Demora. O pior é demorar 30 anos na escassez, né? Você quer ver? Vou fazer uma brincadeira. É o seguinte, ó. Imagina que o Rael também tem um problema com o nome, tá? O Mihael, ele fala assim, o Fael, é o seguinte, ó. Eu vou te pagar aquilo que eu vou comprar o seu carro, mas vou pagar o seu carro daqui a 40 dias, tá bom? Para você, 40 dias é muito tempo. Mas para ele tem que pagar daqui a 40 dias, é bem rápido, tá passando o dia, né? Tipo assim, faz um cheque de daqui 3 meses para você chegar logo, para quem vai receber, chega mais devagar. Por que eu fiz essa comparação? Porque tem uma preparação. Então, ou você começa agora, ou daqui 1 ano você vai estar da mesma maneira. Então é o seguinte, não tem tempo, existe um passo a passo, né? Mas eu vou te falar com mais clareza. Se a pessoa entrar na lista de espera hoje, e se ela passar por todos os passos, né? 10 dias ela fez o Pacto com a Prosperidade. Aí começa uma nova jornada na vida dela. Vai aprender filosofia, os 3 princípios, os 12 mandamentos, vai ter contato com a gente, tem mentorias, né? Mentorias online toda semana. Então, tudo é feito online, né? Mas é uma jornada maravilhosa. Ah, se você soubesse o que nós prosperados sabemos. Sua vida seria sensacional. Muito bem. E o canal é Mentor Baitelo? É @Mentor Baitelo, né, que é meu Instagram, ou então @Mentora Fábio Baitelo, que é o Instagram da mentora. Aquela mentora para mulheres do quadro. YouTube é @Mentor Baitelo também. Mentor Baitelo tem as lives lá, né? Eu vi que você fez uma lá com seu filhinho, bem legal, né? A gente tem lives, a gente chama de Café com Prosperidade, todo dia às 7h30 da manhã, então de segunda a sexta. É ali que os prosperados se encontram, é ali que quem é um de nós se encontra. Porque se é um de nós, olha, a pessoa bate no peito e fala, eu sou um prosperado. Não com um orgulho ruim, mas sabe, com um poder gigante de falar, eu sou prosperado e eu vou prosperar minha família, eu vou prosperar as pessoas. Porque quando você prospera, quer uma coisa? Muitas pessoas têm vontade de ajudar as outras, né? Prospera primeiro. Porque você não fica um escasso tentando ajudar um outro escasso. Não, primeiro você prospera, tenho muita vontade de ajudar minha família. Então faz o Pacto com a Prosperidade, prospera, aí você vai ajudar a sua família, porque é uma coisa inteligente. Né? Você não se torna uma coisa utópica, né? Eu quero te ajudar, vou te ajudar, tá?
É um cego atravessando, ajudando o outro cego a atravessar. Os dois vão embora. É o que eu estava falando outro dia com uma pessoa, inclusive aqui do podcast. Se você não se fortalece, não prospera, se alguém está precisando de uma força, tá lá num poço sem fundo, e você dá a mão e não tem força para puxar, cai a pessoa e você lá embaixo. Aí, pronto. Então, acho que essa máxima é super importante. E, Mihael, pensou na pergunta que é de $1 milhão de dólares? Eu tenho, sim, uma pergunta. Deixa eu... Subiu o caixinha, era um caminhão de açaí, agora já foi para $1 milhão. Está prosperado já. E, vamos lá. A primeira pergunta que eu tinha feito foi relacionada à questão desse relacionamento difícil que a gente vê muitas vezes da religião ou da espiritualidade com a prosperidade, né? Mas eu vejo a prosperidade na questão da espiritualidade e da religião, assim, como uma questão visceral. Até porque você se permitir, né, ter uma relação melhor, tanto no aspecto físico com a natureza, ou aspectos internos, aspectos relacionados a outros estados de consciência, também é uma forma de crescimento e de expansão. E isso é um movimento da prosperidade. E no começo do nosso bate-papo, os mentores falaram sobre a questão de que existem existe uma visão para 7 áreas da vida onde a gente consegue ver essa prosperidade, né? E eu gostaria de saber, então, primeiro, sobre essas 7 áreas da vida, como vocês trabalham essa questão da prosperidade nessas 7 áreas da vida, e também, se, por exemplo, eu peguei esse tema da questão da espiritualidade, até porque é um tema que a gente sempre debate aqui no podcast, a gente sempre está olhando, então, e também por gostar muito. E eu queria saber se trabalhar a prosperidade dentro do aspecto da religião, da espiritualidade, é a mesma coisa que, por exemplo, dentro dos relacionamentos ou dentro da área profissional. Se você entender prosperidade, você consegue espalhar ela para todas as áreas da vida, ou cada área da vida tem um jeitinho diferente de trabalhar a prosperidade? Sensacional a pergunta dele, né? Bom, acho que vai ser 2 caminhões. 2 caminhões. É o seguinte, primeiro, não confunda espiritualidade com falta de dinheiro. A espiritualidade é uma das 7 áreas da vida que você vai prosperar. Agora tem gente que fala assim, não, eu sou muito espiritualizado, então, mas aí você não tem dinheiro para comprar um sorvete. Então você é burralizado, não é espiritualizado. Desculpa falar isso, tá? Então você tá indo contra a espiritualidade. Você que quer aumentar a sua espiritualidade, você tem que confrontar a tua vida, ou pelo menos olhar, será que eu tenho dinheiro para fazer tal coisa? Porque não existe um cara espiritualizado escasso no dinheiro. São 7 áreas da vida, mas uma converge com a outra. Então é o seguinte, você está sendo enganado. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que são espiritualistas e eu amo isso. Eu sou uma pessoa também muito espiritualizada, eu e a mentora Fábio Baitella, para poder falar de tudo que a gente fala. Mas cuidado. Eu sou muito espiritualista, fico o dia inteiro mas aí não paga ninguém, deve estar todo mundo, o boleto está vencendo. É bobagem, está sendo bobinho. Tá? Então, as 7 áreas da vida aqui, ó. Primeira área, financeira. Depois, profissional, amorosa, saúde, espiritual, emocional e mental. Por que eu estou lendo aqui? Para não esquecer nenhuma, tá bom, gente? Então, a gente criou isso. Agora, vamos falar da financeira. Não existe prosperidade sem vida financeira. Boa. Não existe prosperidade sem ter uma boa saúde. Não, mas o importante é saúde. Não, a saúde você vai ter. Você tem. Não, o importante é ter as 7 áreas funcionando, da vida funcionando. Outra coisa que é importante também é fazer o que você gosta na área profissional. Também é muito importante. Então, não confunda espiritualidade com prosperidade. Espiritualidade é um ponto da prosperidade. Se você é todo espiritualizado, mas não tem dinheiro para comprar um bombom, então você está com outras 6 áreas da sua vida deficitárias. Agora, quer saber como é que você está? Coloca aí. Como é a sua área financeira, como é a sua área espiritual. Se todas estiverem bem, aí você é uma pessoa próspera. Aí você fala assim, mas mentor Baitella, eu posso ser próspero sem fazer o pacto com a prosperidade? Não. É isso que a gente acredita. Mas não é o pacto, é a sabedoria da prosperidade. Não tem prosperidade sem a sabedoria da prosperidade, ponto. Não é? Sim. Então, peça sempre. Mas o que eu quero? Sabedoria. Com a sabedoria você vai comprar tudo que você quiser. Porque as pessoas têm níveis de consciência. Tem gente que quer comer amanhã, tem gente que quer comprar a BMW, tem gente que quer comprar a casa. Então, tá tudo certo. O problema é o seguinte, não tem prosperidade sem estar com todas as áreas da vida. Se a pessoa fizer o pacto com a prosperidade e prosperar só na área financeira, porque a primeira parte que deixa eu explicar,
quando você faz o pacto com a prosperidade, a primeira coisa que a prosperidade vai atuar na sua vida financeira. Porque ela sabe que se ela melhorar a sua vida financeira, as outras áreas automaticamente vão melhorando. Concorda comigo? Né? Porque aí você está melhorando, você está tendo mais poder de compra, mais poder com a prosperidade. Por isso que eu escrevi esse livro, O Poder do Pacto com a Prosperidade, que fala sobre isso. E aí que vem a coisa sensacional. Aí tudo vai melhorando. Mas a primeira área é a área financeira. Por quê? Porque nós vivemos nesse plano físico. Tem gente que está mais no plano espiritual do que no físico. Como a mentora Fábio Baitello falou, está errando, porque tem que viver bem aqui para depois viver bem lá também, não é? E vai chegar lá, se você não for próspero aqui, você vai chegar lá e vai tomar uma camaçada de pau. Tem que dar uma aterrada, né? Que a gente fala aí no mundo espiritual. Às vezes você está muito para lá, você precisa aterrar de alguma forma, porque, se você fosse tão espiritual, não estava aqui, né? Então a gente tem que estar no material também. Né? Tem uma brincadeira que eu fiz uma vez num podcast que eu falei assim, olha, se você é pobre, tu vai para o inferno. Né? Eu metaforizei isso, mas na verdade, sem discutir religião, se existe inferno, sabe? É isso. Se você, hoje aqui, se você não está próspero, você está vivendo a escassez. E a escassez, metaforicamente, é o próprio inferno, entende? E esse símbolo aqui que eu estou vendo, você falou de sabedoria, né? Tem uma pegada meio hexagrama aqui, Salomão, porque assim, você falou sabedoria, prosperidade, a gente vai brincar com Salomão, com essa essência, né? E o símbolo que vocês criaram, ele tem, assim, algumas referências esotéricas, místicas, iniciáticas. Como é que surgiu? Olha, a gente não fala, a gente vai iniciar alguém, porque eu não quero que as pessoas confundam o pacto com a prosperidade, nem com só espiritualidade e nem com religião. Então, assim, a gente não inicia ninguém, a pessoa passa por uma preparação, né? Então, assim, o que o símbolo... a gente tem toda uma simbologia do pacto com a prosperidade. Então é o seguinte, a gente tem a estrela da prosperidade, que a gente pode... essa parte que está aqui, pode falar que é a estrela de Davi, que tem todo um significado para quem sabe, né? Depois a gente tem essas 7 áreas da vida aqui que eu acabei de citar. E tem mais uma que é a essência, que fica aqui embaixo, né? Que fica na base, a essência da prosperidade, que a mentora Fábio Baitello fala sobre isso. E aqui... você vê que tem um braço fazendo assim, ó, que é o meu braço cruzado, falando eu faço um pacto com a prosperidade. É o juramento ao pacto com a prosperidade, como está aqui neste livro. Então, deixa eu te contar uma coisa sobre simbologia, você sabe muito sobre isso também. Nós queríamos criar um símbolo onde a pessoa olhasse e soubesse o que é o pacto com a prosperidade. Então, esse símbolo hoje, pessoas que fazem, que são autorizadas, obviamente, primeiro tem que ser um prosperado. Elas colocam em cartão de visita, em placa de empresa. Tem muitos empreendedores no mundo inteiro que colocaram, Estados Unidos, Europa, África, Ásia, que colocaram o símbolo do pacto com a prosperidade, porque sabe a energia que tem isso. Pensa num símbolo aí, que você olha. Eu vou falar daquele símbolo ruim, mas que eu nem vou falar o nome aqui, você sabe o que é, né? Alemão lá. Aquilo as pessoas olhavam, morriam de medo daquilo. Já com o pacto com a prosperidade, as olhas sente uma paz. Você que entende um pouco mais de espiritualidade, você sabe que entre nós aqui existe um campo. Ó, tem aqui no meu Apple Watch, tem aqui no meu medalhão, tem aqui, né, na minha tatuagem, a tatuagem da mentora Fábio Baitello, tudo gira em torno disso. Então é o seguinte, existe a simbologia da escassez, que é a falta de dinheiro, que é uma favela, que é pessoas morando mal. As pessoas não têm culpa disso, mas elas não saem disso por causa da consciência. Aprenderam a ser assim. Aprenderam assim. Então, essa simbologia do pacto, e essa logomarca aqui, essa marca foi feita com muito carinho, uma agência gigantesca que estudou muita coisa sobre prosperidade, para depois nos entregar. E o dia eles mandaram 5 modelos. E quando a gente abriu, a gente bateu o olho e falei, não quer ver os outros? Não. Esse é o símbolo do pacto com a prosperidade. Então, a simbologia é gigante, porque é o seguinte, eu quero que a tua mente olhe os seus olhos batam no símbolo e saibam que isso aqui é uma coisa que vai te trazer prosperidade. Bom, muito bom. A simbologia é muito marcante mesmo. E agora eu vou prestar atenção quando eu andar por aí para ver os comércios que estão aí. Você falou que tem alguns comércios que utilizam, né? Então agora tem como não lembrar, Mihael? Agora vamos lembrar disso aí quando eu olhar um comércio e falar, já conheço aí o mentor Baitello e a mentora Fabi Baitello. Você com certeza está no pacto com a prosperidade. A pessoa vai falar, vai entrar em contato.
Bom, quero agradecer, então, a presença de vocês. Dizer para você que está aí, que se você não deixou o teu like, se você não se inscreveu, agora é o último lembrete para que você faça isso, para que você possa acompanhar os nossos outros conteúdos. Também, logo mais, vamos ter cortes, então se inscreva no nosso canal de cortes, que também sempre está como sugestão. Temos os nossos episódios, né? E compartilhe com 10, 15, 20 pessoas, para quê? Para ter mais prosperidade envolvendo aí. Quanto mais prosperidade você compartilha, mais prosperidade chega em relação a informações na tua vida, né? Então, vamos seguir também as redes sociais dos nossos convidados, que vão estar aqui na descrição. Logo mais, nós vamos ter uma foto lá no Instagram, @filhosdotodo, para que você possa também ver uma foto compartilhada. Gratidão pela presença de vocês e abro agora esse espaço para uma mensagem final para quem está assistindo, para quem gostou e para quem está na mente ainda, né, no campo das ideias, que pode ser uma pessoa diferente no aspecto da prosperidade. Antes da mentora fazer a finalização dela, e ela faz, depois eu faço, mas eu quero ensinar uma coisa para as pessoas aqui, que a gente compactua lá no pacto com a prosperidade. Lógico que depois você tem que se tornar um prosperado para você ter mais prosperidade, mas presta atenção. Nós estamos dando um exercício para a pessoa para que ela doe para uma pessoa próspera, ou que ela imagina que seja próspera. Então vamos pensar. A pessoa vai lá, coloca R$100 num envelope e vai para um estacionamento, não tem uma BMW, uma Mercedes, tal, ela coloca lá e fala assim, ela coloca os R$100 no para-brisa do carro, ou se ela não vira a pessoa lá, né, para-brisa do carro e coloca lá, eu determino a prosperidade na sua vida. E ela pensa e fala, prosperidade, eu quero 100 vezes mais que isso. Porque quando a gente doa para um próspero, a gente tem o direito da prosperidade nos dar 100 vezes mais. Por exemplo, lá no nosso movimento, nós temos o Instituto Prosperidade, que é um instituto sem fins lucrativos, mas é um instituto rico. As pessoas, quando doam para o instituto, falam assim, prosperidade, eu quero 100 vezes mais. Outra coisa que eu vou ensinar mais uma coisa aqui. Quando você ganhar alguma coisa, quando você tiver alguma vitória, nunca mais comemore. Para de comemorar. Mas como assim, não posso comemorar? Não, nós somos contra a comemoração. Mas isso eu vou explicar agora dentro da mentalidade. Quando você comemora alguma coisa, que estava esperando há muito tempo, que você conquistou, você faz aquela comemoração, faz aquela festa, a mente fala assim, puxa, isso é muito grande, né? Nunca mais vai acontecer. O que a gente faz? A gente fala assim, prosperidade, eu agradeço por isso, mas eu mereço muito mais. Entendeu como é que é? Já corta aquelas crenças que, o pouco com Deus, o pouquinho com Deus quer dizer, o pouco é muito com Deus. Pouco com Deus é muito. Pouco com Deus é muito, tal. Então, já corta isso. Você vê, eu dei 2 coisinhas das centenas de coisas que tem dentro do pacto com a prosperidade, mas já é uma maneira de você começar a limpar sua mente, meu amor. Existe muita plenitude na prosperidade. E essa plenitude é para você viver. Todos nós vivermos. Se você não está vivendo essa plenitude, essa realização nas 7 áreas da vida que a gente falou, é porque existem crenças enraizadas em você, mas o mais maravilhoso é que a nossa mentalidade ela é moldável. Então saiba que assim, independente do que você viveu no passado, do que você viu, do que você ouviu, das suas experiências, isso é possível de mudar. Então, o grande objetivo do Pacto com a Prosperidade é ir lá nas suas crenças mais enraizadas, das crenças que estão lá no teu subconsciente, que por algum motivo não te deixam avançar, não te deixam ser feliz, não te deixam sentir aquela paz que você merece. Ir lá naquelas crenças para que tudo isso seja mudado na sua vida, transformado de dentro para fora. Quando você entende que a sua mente ela é poderosa, ela pode te levar para um caminho da vida ou para o outro, e você escolhe viver na prosperidade, você, fazendo pacto com a prosperidade, você vai aprender pensamentos, ações, comportamentos, jeitos de ser todos os dias, para que você possa viver na prosperidade, porque é essa vida que você veio para ter. Sempre no passo a passo, num processo, numa constante, numa subida de nível infinita, até o dia que você estiver nessa vida, você vai prosperar, porque prosperar é isso, te desenvolver, crescer e não ficar estagnado. Quanto mais em consonância com Deus você estiver,
mais você será uma pessoa próspera. Porque você veio para esse mundo para prosperar, e o pacto te devolve para esse eixo natural da vida, que é viver nessa essência próspera. Olha só, tem duas coisas que a pessoa tem que saber. Primeiro, que ela é imagem e semelhança de Deus, então ela nasceu com o direito de prosperar. Ela pode escolher se quer ou não. Você vai escolher o quê? Prosperar ou não prosperar. E a segunda coisa, nós aqui como os mentores do Pacto com a Prosperidade, nós determinamos a prosperidade na sua vida. Obrigado, e que vocês cresçam ainda mais com esse podcast que, puxa, sensacional. O clima que a gente sentiu aqui, as perguntas, a conversa, são pessoas maravilhosas. Muito obrigado, viu? Gratidão mais uma vez. E você que está aí em casa já sabe o caminho, então. E nós vemos você aqui no nosso próximo podcast. Até lá.